Estamos aqui com mais um episódio do podcast Resenha de Supermercado, o maior podcast de donos de supermercados do Brasil. E estamos no episódio número 130, produção. É isso? Eu acho que é. A produção acho que é 130, eu até perdi as contas. E nós trouxemos os convidados aqui, mais um de Santa Catarina. Recentemente teve o Helder Kunz, da Rede Cruz Santa Catarina. E hoje está o Leandro e a Larissa, lá da cidade de Mafra, do supermercado Wilner. Não sei se eu pronunciei certo, já vocês vão falar. Wilner. E junto comigo está o Dimas aqui, participando de mais um podcast com a gente. Copo vazio aqui, aprendendo como é que a gente faz perecíveis para ganhar dinheiro. Agora eu sou aluno hoje. Né? E eu fiz questão de chamar eles porque tem a loja do modelo que eu gosto, que não é aquela loja que só vende arroz, feijão e Itaipava que não dá dinheiro. Eles investem muito em processados, produtos transformados, novas categorias, faz um marketing muito legal. Então é uma loja que eu me identifico bastante. Por essa razão, fiz questão que eles marcassem presença aqui e viessem contar a jornada do supermercado aqui para vocês. Pode se apresentar, Leandro? Então, eu sou o Leandro, do mercado Wilner, que a pronúncia é Wilner, lá em Mafra, de mercado alemão, né? Somos diretores lá, eu e a Larissa, do supermercado. E estamos aí para aprender, né, junto com nossos mentores e amigos aí. Somos mentorados tanto do Thiago, tanto do Dimas. E estamos aí para trocar uma ideia. E a Larissa? Oi, tudo bem? Eu sou a Larissa, somos lá do supermercado Wilner. Estamos aí hoje para botar o papo em dia e aprender muita coisa. Leandrão, então conta aí como é que surgiu o supermercado Wilner, quem são os fundadores? Eu acredito que são seus pais, é isso? Sim, Explica sim. melhor. Então, assim, o mercado surgiu, ele é de 93, o mercado. É a minha idade. Tinha 31 anos, né? Pelo menos o contrato social é 93. E abriu meu tio, junto com minha tia, meu pai, junto com minha mãe, eles tinham uma bodega, daquelas mercearias mesmo, de balcão, de tomar pinga, de bar mesmo, né? E sempre começaram ali trabalhando e tal, e era uma época onde existia muita inflação no Brasil também, existia muito... as informações estavam meio perdidas, tanto de preço, tanto de como o cliente se comportava, né? Então, ele tinha mercearia junto ali, meu avô tinha muita familiaridade com o pessoal do interior, então tinha muita gente que vinha ali vender feijão para o meu avô, que era anexo ao bar, e eles já vendiam mercearia para esse pessoal, já faziam negociações ali, e o negócio foi crescendo, né? Eu lembro que até esses dias eu estava conversando com meu pai no almoço lá, e ele falou que na época ali, 93, 94, a precificação era muito bagunçada, entendeu? E ele tinha um representante de um atacado grande ali de Curitiba que vinha todo dia, no final do dia, tomar cerveja ali e tomar, né, no bar ali. E eles acabavam conversando sobre as informações que estavam rolando já na capital, lá de Curitiba. E, subiu o preço do óleo, subiu o preço do arroz. E meu pai falou que uma das coisas que eles mais faziam na época, que foi um mérito grande deles, era o repasse de preço ali, fazer a precificação correta, né? E muitos mercados ali acabaram se perdendo, até teve concorrentes que acabaram fechando, surgindo oportunidade para eles, aí eles aumentaram se transformaram num supermercado mesmo, ali próximo. Acho que eles mudaram o local, né? Daí mudaram, né? Saiu do bar, o bar foi vendido para um outro tio meu, e abriram um supermercado, um pouco maior já, talvez uns 200 metros, e também o negócio foi crescendo forte, né? Eles foram fazendo todo o correto ali sempre, aumentando venda de mercearia, colocaram açougue, eles iam para o Ceasa já muito no começo, primeiro iam os dois para o Ceasa, de Fiorino lá, depois foi Kombi, depois conseguiram comprar um caminhão, depois já teve uma pessoa que pôde ir para eles, aí botaram açougue, aí botaram padaria, aí meu tio abriu uma loja para ele, que ele tem até hoje, que é o Wilner Plus, então a sociedade entre os dois daí, né, se encerrou, ainda existem ajudas, né, mútuas, mas a sociedade, enfim, se encerrou, ele abriu outra loja, meu pai ficou com essa loja. Inclusive o Wilner Plus, quem é que administra o perfil da loja? É seu primo? Meu primo, Matheus. O Matheus, ele fala muito comigo, né? Inclusive, Sim. mandar um abraço, Matheus, mandar um abraço pra você aí. Sempre me chama lá no direct, lá eu vejo lá Wilner Plus. Então é o Matheus que fala. Que é filho do meu padrinho, que é meu tio, que era sócio do meu pai, né? Seguiram, tem uma baita loja lá na cidade de Mafra também. E na época ali, então, né, os dois acabaram se separando, né, na sociedade. Cada um abriu um mercado. Meu pai ficou com a sede
E meu tio, padrinho, pai do Matheus, ficou com o mercado Wiener Plus, né? Mais no centro da cidade. Aí o tempo foi passando, né? Meu pai, então eles conseguiram ampliar a loja, daí foi para 400 e poucos metros. A gente conseguiu, sempre fazendo as coisas, o foco sempre foi perecível também, ali, desde o início. Padaria, produção própria, né? A questão do hortifruti, o açougue de desossa, aquele caminho bem trajetado, né? E daí foi se passando os anos, eu entrei a trabalhar ali por 2010, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar ali no mercado. Aí meus pais se divorciaram, mais ou menos por essa época, e ele estava eu com acho que tinha uns 19 anos por aí. Ficou eu, minha mãe, trabalhando, meio administrando, e muita coisa para mim. Meus pais sempre soltaram bastante as coisas assim para nós. E ali, com pouca idade, eu já estava fazendo compra, precificando, fazendo reunião. Então, e eu passei desde a minha infância ali, eu sempre passei junto. Então, tipo assim, às vezes ia para o colégio, de tarde eu ficava no mercado lá, correndo em volta. Né? O Matheus mesmo morava ali do lado e tal, nós ficava Qual é ali. a sua diferença de idade com o Matheus? É 2 anos, eu acho. Ele é mais velho ou você? Ele é mais novo. Acho que é 2 anos, agora não tenho lembrança. Mas então a minha infância foi muito misturada ali. Eu estava em casa, ou estava no mercado, ou estava na escola. Então, por mais que às vezes eu estava de uniforme ali, eu lembro de estar de uniforme do colégio, às vezes estava pesando na balança, estava cobrando caixa, com o uniforme do colégio mesmo. E, claro, outra época, né? Mas sempre a minha vida sempre foi passando por aquilo ali, sabe? Então eu fui vendo todas as situações e quase todos os setores. E é importante falar também que todo esse crescimento ali da loja, né? Foi realmente algo bem construído, bem familiarmente, assim, né? A minha sogra conta que ela, por exemplo, no início da loja foi tudo bem sofrido, na verdade. Por mais que as coisas tenham acontecido muito bem, graças a Deus, prosperou da maneira que prosperou, né? De um barzinho virou uma loja, a loja passou por várias ampliações, de repente abriu uma nova sede, né? Mas ainda assim a minha sogra me conta que era comum ela ir 5 horas da manhã para a loja para ela lavar a loja, junto com uma caixa que ela tinha de confiança, né? Então lavava a loja inteira, depois a loja funcionava. Então eles, assim, a vida deles era o mercado, né? Mas isso é muito comum. Dono de supermercado, cara, do maior ao que está começando hoje, é muito sofrido no início. Sim. Então você vê até as grandes redes nacionais hoje, você vai ver lá o começo dos caras. Supermercado não é para qualquer um. São pequenas etapas, né, que você vai uma jornada. É uma jornada lenta, né, de gerações às vezes. Assim, gerações às vezes. Aí você tem as primeiras vitórias, compra o primeiro caminhão, compra o primeiro prédio. Sim. É uma jornada. E assim, eu diria que, claro, foi muito sofrido, mas por mais que os sofrimentos e as dificuldades eles mudem, por mais bem estruturada e com o maior processo que a loja esteja atualmente, continuam se tendo tantas dificuldades quanto, só que são outras, né? São outras. Né? Muda a direção porque a geração mudou. Hoje tem mais acesso à informação, porém, antes as pessoas estavam mais comprometidas. E aí, por exemplo, hoje você fala, eu não preciso lavar o chão da loja, mas eu preciso cuidar de tão perto de quem lava, se eu não sair também. Você tem que fazer um processo de quem lava. Hoje você precisa estar não tanto a mão na massa, mas o acompanhamento é mais difícil. Sim. E a empresa ela vai evoluindo a nível de cadência e com mais pessoas você fala, sexta-feira vocês estão aqui hoje. Talvez seus pais não pudessem uma sexta-feira. Exatamente. Porém, era muito mais fácil ganhar dinheiro lá atrás também. Porque era menos concorrido. A margem era melhor. Se exigia menos gestão para ter o lucro. Hoje se exige muito mais controle porque a lucratividade é bem menor. Sim. Tanto é que o crescimento deles ali foi, claro, sim, né? Da nossa realidade foi um crescimento muito grande, né? Sim. É algo que a gente não consegue replicar hoje. Sim, proporcionalmente, né? Era aquela situação, né? O cuidado com o preço era bem mais tranquilo. Você precificava, eu lembro, minha mãe falava, bota 35 no detergente aí. Entendeu? E era assim. Exigia menos critério nessa parte. Menos critério. E até na compra, né? O critério. Eu lembro que a mãe do Rafael falava, eu sempre lembro, então assim, a margem financiava mais os erros. Então, se lucrava muito para ser roubado, se lucrava muito para poder pagar a acusação, se lucrava mais para você fazer as coisas. E hoje o lucro é menor, então você tem que errar menos, porque é mais difícil. Você não consegue financiar muitos erros, né? Uma hora começa a espremer. Mas enfim, então daí nessa época aí, né, eu já ali com 18, 19 anos já precificava, já comprava,
passando por dificuldades, porque na época ali meus pais se divorciaram também, meu pai tinha investido muito em imóveis, em outros ramos, né? E acabou sempre sugando ali o caixa da empresa, né? Que também é algo tradicional da Tradicional. época. Né? É algo que acontecia. E eu até entendo muito eles, porque, tipo assim, você tá num ramo onde a insegurança é muito maior, aonde você vai? Você vai botar imóveis, coisas mais seguras, etc, né? Então, acabou que o mercado ficou bem apertado na época ali, e a gente tinha que trabalhar, assim, eu lembro de vender caminhão de volta, e ir dando passos para trás, e, né, para restabelecer o caixa, porque pagava muito juros na época ali, eu lembro de ver meu pai pagando em conta garantia ali, juros abusivos, né? E até você poder negociar um empréstimo mais saudável, e tudo coisa assim que a gente foi na prática ali, que via que o número estava muito ruim, você começa para onde está saindo tudo isso, né? E aí a gente foi passando a época. Mesmo assim, a gente teve, desde o começo, eu tive uma coisa muito boa, que eu juntei todos os números do mercado desde a época lá que eu tinha 20 anos. Então, eu tenho armazenado tudo, como foi o período, quanto que eu gastava com folha, quanto que eu gastava com... Você tem tudo isso? Eu tenho tudo. E além de eu ter anotado, isso ficou gravado em mim, porque quem anota, normalmente, sabe, né? Lá em 2011 eu lembro quanto que a gente gastava com folha, quanto que a gente gastava. E eu tenho tudo guardadinho, né? Se um dia eu quero, eu puxo ali. E isso aí sempre, por mais que a gente tava numa dificuldade que às vezes a gente não sabia como sair, que às vezes você tá num problema que, né, o caixa não sobe, a margem não vem, mas quando você tem informação, pelo menos você vai, né, passa-se, às vezes a gente chegou a passar um ano sem saber aonde que a gente tava errando, mas eu tinha um número ali que me falava, não, eu tô errando, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada. E com o passar do tempo você vai acertando, né? Então, teve minha irmã também, que fez parte do mercado, daí ela seguiu outro rumo, né? Ela foi pro ramo de beleza, há poucos anos atrás. E aí nós estamos aí nessa nunca jornada. pensou em ter uma profissão e sair do supermercado, que é muito normal que os filhos do nosso mercado fazem. Sim, assim, devaneios a gente sempre tem, porque é normal, né? Mas eu nunca saí, eu sempre fui fiel a... O primeiro emprego, nasceu no mercado. Sim, porque... Nunca fiz outra coisa. Porque é o seguinte, geralmente os pais foi mais sofrido que os filhos. Você reclamou muito da Eles reclamam muito. Aí você fala assim, cara, eu não quero isso pra mim. Essa filho. E aí, houve a cultura do Brasil, se vendeu-se uma ideia que as profissões dos autônomos liberais era algo bom. Como advogado, dentista, foram mais baixos, até você chegar na medicina. Então se vendia engenheiro, se vendia essa ideia de que essa vida dessas pessoas tinha status e ganhava dinheiro. E o que aconteceu no Brasil? Criou-se fábricas de advogados, de dentistas, de enfermeiros, de engenheiros, e acabou que hoje essas profissões quase não ganham dinheiro mais. Sim. Até medicina hoje, um médico formado, se ele não ficar famoso, ele não tira mais o dinheiro. Se ele não for um bom vendedor, marqueteiro, eles tem que ir para a internet. Sim. O médico tem que ter uma autoridade digital hoje para ele ganhar muito dinheiro, tipo um Paulo Musi, ou Baracate, ou Vitor Torrentino. São os grandes médicos que hoje a consulta dos caras é uma fortuna. Mas isso aí é a exceção da exceção. Aquele cara que começa na UPA fazendo plantão, o dono de mercado ganha mais que o médico dele. E assim, lá em casa sempre teve essa conversa de meus próprios pais falarem, não, faça outra coisa e tal, e parece que eu sempre fui meio muito ligado ali, eu acho que por estar passando muito tempo da vida ali, eu sempre tive essa ligação. Mas vários momentos, principalmente no momento de crise, né, você pensa assim, vamos fazer outra coisa, e cara, você quer ser funcionário público, você quer fazer outra coisa, cara, qualquer coisa você imagina, né, eu fiz direito uma época, então... advogado, eu falei, pô! E aí, e o que acontece? Muitos voltam depois. Sim. Vão, tentam a profissão, vê que também não adianta você ter o currículo, que você não vai ganhar dinheiro, não adianta você ter o canudo não dá dinheiro, sim, e volta pra trás. Exatamente. Só que assim, o Leandro, ele sempre, desde que eu conheci ele tem uma ligação muito forte com a empresa, assim. Sabe? Mais forte até do que, por exemplo, a mãe e o pai dele que fundaram, né? A mãe dele continua com a gente na empresa até hoje. Mais forte do que quem fundou, assim. É um apego muito grande. Isso é muito bom quando acontece. Muito bom. Talvez por isso, né? Porque desde o início, as minhas primeiras lembranças estão tudo ali. Então, sempre foi algo assim que aconteceu comigo. Mas teve esses devaneios aí, com certeza. Porque, tipo assim, o estômago do cara é muito exigido, né? No supermercado.
estômago e a cabeça, né? Porque você passa por momentos ali que às vezes você não sabe o que está fazendo, às vezes falta informação, às vezes são os problemas cotidianos, né? Que um falta, um não sei o que, um sai, você é roubado. Eu acho que o principal enfim, é quando a loja não está indo bem, né? Você trabalha, não vê o caixa subir. Exatamente. Esse é o pior momento. Né? E assim, a gente já passou por isso várias vezes. E vai e volta, mas assim, o que eu percebi? Quanto mais informação a gente tem, mais seguro a gente vai ficando. Sim. Desde a época que a gente se colocou mesmo em informação, em parar de só trabalhar, entre aspas, assim, a gente conseguiu ir... Mas, Leandro, nessa retrospectiva que você fez, qual foi a parte que você fala, caramba, o maior vendendo foi aqui? Aí qual você percebeu e fala, cara, o maior erro de todos que você diagnostica até hoje? Você fala, depois que eu mudei isso aqui, a coisa ficou melhor. Cara, o maior erro, eu acho que era a mentalidade de achar que era só vender, sabe? E não cuidar do restante. Tanto das despesas, tanto das margens. E achar que aquele número ali era o... Você percebeu que ser comerciante não é o suficiente. Sim. Não adianta só estar cheia a loja, estar vendendo a qualquer custo. Esse acho que foi o pior momento, assim, que é uma chave que demora a virar. Pelo menos para mim demorou anos. Que eu fiquei nessa, sabe? Que não, vamos botar mais gente, é só botar mais gente e vamos criar mais esse negócio aqui e tal. Mas sem fazer assim, muita conta, às vezes. Tem uma coisa muito importante que a gente virou a chave, deve fazer assim, tipo, uns 2 anos que a gente começou. A gente ainda tá no começo da caminhada do processo de virada de chave. Que foi quando a gente realmente entendeu, mas assim, entendeu de verdade. Que se a gente quer fazer com que a loja prospere, a gente precisa ter uma rede de apoio ali dentro, que são os nossos braços direitos, que hoje em dia a gente tem alguns braços direitos ali dentro, que são os nossos líderes, né? E também algumas pessoas que não são líderes, que a gente realmente forma essas pessoas, mas assim, tenta passar a nossa visão de fato para eles, sabe? Cultura. Exatamente. Então, porque... Não tem como a gente entender 100% do açougue e estar 100% do tempo no açougue. Aí entra, Larissa, dos maiores desafios é a gestão de pessoas. E na empresa você passa por altos e baixos. Então, eu lembro também que a melhor fase que eu vivi no Vida Nova, eu tinha muitos desses braços direitos. Então, é um negócio que a loja fica forte, você fica respaldada. É uma cavalaria. Então, cara... E do mesmo... Eu falei, não, montei uma... Não, que é o seguinte, eu vim do SETA, eu tive acesso a muita mão de obra boa. Uhum. E conforme o Vida Nova crescia, eu ia recrutando. Quer morar aqui no interior? Sai dessa porra da Zona Leste de São Paulo aí, vem pra cá. E os caras queriam. Uhum. Chegou uma hora que eu tinha uns 5, 6 caras foda, eu montei o PSG. Agora eu tenho, olha o meu time, cara. Nem o supermercado grande. Manchester City e o PSG, cara. Nenhum mercado grande tem a equipe que eu tenho. De tanto cara foda que eu peguei e eu vendi o sonho. Eu não tinha condições de pagar conforme o mercado de São Paulo. Só que eu vendi o sonho. Cara, você vem aqui pro interior, nós vamos crescer junto, o negócio é nosso. Vamos todo mundo junto aqui. O mercado cresceu, vocês vão ganhar mais, etc. Eu vendi o sonho e era isso que trazia. Chegou um tempo de eu ter 50% do quadro ser da capital. Eu não pegava quase mais gente da cidade. Era da capital, porque eu vi que os da capital... E detalhe, eu tinha um comparativo nervoso. Já tinha um pouco mais de treinamento, o pessoal da capital. Já, mais maduro, e não tem esse de horário, era sangue no zóio, era missão dada, missão cumprida. E olha esse número. Eu cheguei a olhar em um ano quanto o pessoal que eu trouxe da capital, que era 50% da equipe, tinha 2 atestados. O pessoal da cidade do interior tinha 30, 40, 50. Sim. Eu falava, ou esse povo come algo diferente, ou eu não sei o que acontece com esse povo aqui, que é muito bom e não dá atestado por nada comparado com esse aqui. Porque, na verdade, o que acontecia? Na capital, não compensava o colaborador meter o louco para ir pegar atestado. Por quê? Porque a saúde pública de uma grande metrópole, principalmente de São Paulo, é tão ruim que se ele saísse, faltasse para ir pegar o atestado, ele passava o dia todo era no hospital. E às vezes não conseguia ainda. Então ele pensou, tô ruim, é melhor trabalhar do que eu ficar lá o dia todo no hospital. No interior chegou, levou. Quando eu vi isso, cara, no interior você chega em meia hora, toma atestado. Quer atestado, mas gruda? Quer atestado? Sim. Quero. O cara investe 2 horas e fica o dia inteiro. Então o que você falou, Larissa, tem total sentido. Cara, gestão de pessoas é fundamental. E assim, não só a questão dessa que a gente começa... Claro, a gente sempre falava, não, é importante, isso é óbvio, né? É importante a gente ter uma pessoa que
sabe disso, né? Vai cuidar disso para mim, vai fazer isso para mim. Mas a gente não sabia nem se relacionar com essas pessoas. Porque, como o Leandro falou, a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então, a gente vem daquela geração mais antiga, que é a geração dos pais do Leandro, dos tios do Leandro, onde tem aquele gerentão anos 90, né? Que a gente sempre fala, que acha que é tudo assim, assado, impositivo, a liderança ali que você coloca em cima do colaborador ou do teu líder e faz ele seguir, né? E a gente, por muito tempo, fez isso, não na má intenção, mas porque era a única coisa que a gente sabia fazer, a gente não tinha conhecimento para fazer diferente, e aquilo não dava retorno para nós. Porque você não consegue extrair o bom de uma pessoa sendo impositivo, sendo, né, sem ter a comunicação correta, né? E quando a gente começou a entender que a gente tinha que virar também a cultura, a nossa própria cultura no mercado com relação a isso, nossa, foi uma virada de chave, assim, que a gente viu que realmente não são pessoas que são os teus colaboradores, mas são pessoas que estão do seu lado. E hoje em dia a gente enxerga muito isso mesmo, a gente tem essa cultura muito forte lá na empresa e a gente tem reuniões toda semana, a gente faz uma mesa redonda, a gente debate com os nossos líderes. Hoje em dia eles conseguem chegar pra gente e falar pra gente as coisas que a gente tá fazendo errado. A gente se abre nesse nível com eles, sabe? Cria liberdades, né? É uma liberdade imensa que a gente tem tido. Você colocou eles como pertencentes do projeto. Exatamente. Então, gera pertencimento. Nós temos que ser vendedores também dessa causa, né? Exatamente, cara. E não é fácil construir isso. E não é fácil o empresário ter essa noção de que é assim que se desenvolve isso. Exatamente. E mesmo assim, nessa equipe de líderes, são várias gerações misturadas ali. Tem gente que tem 18 anos, tem gente que tem minha mãe que tem 50, tem, né? Então tem gerente que tem mais de 40. E são gerações diferentes. E esse conflito de gerações, porque, pelo menos no meu ver, é muito diferente uma da outra. E hoje, como é que vocês estão na fase da departamentalização do negócio? E como é que ficou a divisão, Leandro, seu Larissa, sua mãe? Como vocês departamentalizaram? A transição de uma empresa familiar, onde era completamente centralizada por um general. Sim. As ordens por soldados. O soldado não obedeceu o macho. É bem isso, é bem isso. Ali dos meus pais, por exemplo, meu pai era comercial, vamos dizer assim, minha mãe é RH e financeiro, né? Meu pai, na verdade, era financeiro e comercial, minha mãe é RH, também com tudo um pouco de cada, sabe? Um pouco de compras, etc. E daí depois ficou eu comercial, minha mãe é RH e financeiro. E daí a gente foi... Mas assim, tudo quando você começa a ficar muito inchado para uma pessoa é tudo mais difícil, né? Por exemplo, RH, minha mãe fazer RH e financeiro é uma loucura. Você tem que contratar, fazer demissões, tal. Pagar os boletos do dia. Sim. Aí depois, quando a Larissa entrou, ficou quieta como é até hoje. Larissa é RH, eu comercial, minha mãe é financeiro, né? Então, a gente dividiu dessa forma e eu acho que fica bem a mulher separada. Cai pro RH, né? Sim. Só que assim, ó, quando eu entrei lá na loja, foi em 2018, essa divisão que o Leandro falou, que ele cuidava do comercial e a mãe dele cuidava do financeiro e do RH, não era bem assim. Era na subjetivo. teoria, era subjetivo. Porque, tipo assim, acontecia muito do palpite, sabe? Então, beleza, eu sou comercial, mas eu vou lá adaptar da tua decisão do financeiro. Os guarda-roupa era a porta aberta. Sim. Você era dono do guarda-roupa, mas a porta estava aberta para qualquer um mexer. Exatamente. Aí, tanto que quem fez o curso de produtos naturais, que foi um dos primeiros que o Thiago abriu, foi a Larissa. Eu era o RH. E era RH, entendeu? Então, nossa, pra falar aí eu fazia ela tava se metendo no meu... Eu tava me metendo no setor dele. Eu fazia compra de produtos naturais, eu fazia todo o desempenho. Fazia encarte de produtos naturais. Cara, é que nem no CETA, quando a empresa cresceu muito, meu pai ele era diretor comercial, eu era gerente comercial e o Diego um dos compradores. Tinha 12 compradores. Só que o meu pai ele era pegado a determinadas categorias. Quando eu assumi a agência comercial, eu falei, vamos parar com a bagunça aqui. Então vamos setorizar. Ciclano, Eduardo, na época, você é comprador de bebida. Diego, você é mercearia doce. Elene, você é de limpeza. Érica, você é de perfumaria. Ciclano, você é mercearia salgado. E fui separando. Cara, tinha categorias que meu pai não abria mão. E ele tinha um produto em cada dia que ele gostava de comprar. Gostava do vendedor. E como que eu tirava isso dele? Ele era o chefão. Aí na categoria do Eduardo, que era bebidas, ele comprava todas as bebidas, menos energético.
Ele amava comprar energético. Aí era do Diego, o Diego comprava tudo, menos o café. O café era dele. Então, na categoria de cada um, ele tinha um produto que ele não abria a mão. Sim. E aí, cara, ele fazia aquela cagada na nos que ele... Os compradores ficavam putos. Thiago, meu, seu pai tá zoando a categoria aqui. Ele nem sabe como funciona. Ele tá por fora, mas ele não abre mão. Cara, pra eu fazer ele soltar isso... Sim. Fala, irmão... Aí acabou que ele ficou só com a autogiro. Eu falei, você só compra autogiro e mais nada. Esquece o resto. Esquece. Ele amava. Sim. Não, e é a duras penas. Pelo menos o conflito acontece, né? Lá no nosso caso, acabava acontecendo conflito, porque quando um começa a mexer no setor do outro, já era conflito. Até que chegou o ponto da gente, hoje em dia, ter a mentalidade de entender que, não vale a pena eu me conflitar. Vale a pena eu deixar a pessoa responsável pelo RH fazer o que ela quer, eu faço o meu comercial, a pessoa do financeiro faz o dela, e assim os líderes também da mesma forma, e a harmonia aumenta, né? Você tem que ter confiança de quem está fazendo aquele trabalho, vai fazer o melhor possível, né? E na verdade a harmonia aumenta, que nem você. Você deve ter a ótima sensação de que os problemas do RH não é mais com você. Sim. Chega uma hora que isso chega a ser libertador. Sim, exatamente. E às vezes, assim, a Larissa me cobra direto, você fez isso aqui, porque é instinto, né, cara? O cara às vezes, você fez isso aí, então não faz mais. Rola, não vai dizer que é. Mas e é recíproco, porque às vezes, por exemplo, tinha alguns produtos que eu queria, que são os produtos que estão muito bons aí no mercado, eu sei que a gente não tem lá na loja, e eu o tempo inteiro, amor, mas você não falou com o comprador? Não é meu, né? Ou seja, acontece. É o princípio de o que é melhor para o negócio. Mas o grande ponto, eu vejo que quando você atravessa a autonomia, vai lá e mexe, por exemplo, tem lá o seu time, né? E você vai lá e toma um pitaco atravessando toda a ordem da escala. Não dá. E você vai mexer numa ponta que você não concordou, mas não entende toda a complexidade para chegar até lá, a tua estratégia. Exatamente. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estava liberando umas coisas, vi um chamado numa operação que eu gerencio ali. Eu te mudo o preço dessa mercadoria porque eu não concordo. Mas não vi o preço da indústria, não viu nada. Aí o pai falou, não vou fazer. Mas eu sou a dona, eu mandei. Eu falei, mas não entendeu todo o contexto atrás. Sim. Era meio que exatamente. Era mudar o preço da 51, porque ela achava que a embalagem, o preço da 51 não precisa fazer embalagem retornável, estava muito barato e ia vender só ela. Não estava errada. Mas foi um acordo com a indústria, tinha um sellout, tudo, sem contexto. Aí eu falei, fez um caos. Foi dono com dono brigando, aí se parou. Falei, não faz essas coisas. Porque você para você para fulano, você para ciclano. Por causa de centavos você está se metendo ali. Porque lá atrás, esses detalhes, todo mundo... Ela olhava na ponta. Quando ela uma hora agora são 6. Ela falou, eu não quero, não aceito. E eu sou a dona. Eu falei, mas não pode. Você tá olhando pro jardim e tem uma casa pegando fogo aqui atrás. O dono até, eu senti isso várias vezes, o dono ele tem muita resistência de entender que ele precisa soltar e precisa confiar e aceitar até o próprio erro às vezes da pessoa, porque ela vai errar, né? E é natural, e não é por isso que você vai ter o direito de ir lá interferir em toda a cadeia, como o Dimas falou, e interromper tudo, né? Por causa às vezes de um erro, por causa de... E eu vejo que eu pelo menos tive muita dificuldade para ter vou soltar esse setor aqui, vamos desapegar, vou parar de dar ordem direta. É muito difícil pro cara, que acostumou, né? Então imagina assim, minha mãe e meu pai, que passaram mais tempo ainda fazendo isso, durante uma outra época. E seu pai não tá mais no ramo? Meu pai não. Meu pai tá me ajudando lá com a parte de ampliação, né, que nós estamos fazendo, então tem me ajudado bastante lá a tocar a obra. Mas no mercado, assim, no geral, não. Essa parte ali também da gente segregar, claro que o mais extremamente importante para a gente conseguir ter uma loja saudável, porque eu acho que não tem como ter uma loja bem estruturada se tem alguém que quer estar lá, né, vai fazer sofrer os outros departamentos, a autonomia dos departamentos que tem que existir. Claro que todos têm que estar funcionando em prol da empresa, né, dentro do possível, mas com a sua autonomia. Então vai haver discordâncias, né, de ideias, é importante não se envolver. No começo, que nem o Leandro falou, teoricamente era setorizado, né? Só que a gente tinha muito essa questão da interferência. E daí na época a gente era namorado, né? Não tava nem noivo ainda. Eu e o Leandro namorados e a minha sogra. Então, se isso gerava conflito dentro da loja, obviamente que a gente levava isso para casa. Então, às vezes era o Leandro e eu
com um pequeno conflito porque um se meteu no trabalho do outro. E às vezes era o Leandro e a mãe dele. E às vezes eu e a mãe dele, sabe? Sempre alguém não tava ok. Assim, as ordens eram diretas, né? Na época, como o Dimas perguntou, a estruturação era nós e abaixo era todo mundo. Então, não tinha uma estruturação de líderes, não tinha responsabilidades. Então, hoje em dia ficou mais gerenciável nessa maneira. Nesse formato, quando a pessoa não tem esse... Eu vou dar um exemplo assim, lá que eu comentei no podcast. Eu estava no São Domingos, na época tinha 6 lojas. Aí veio uma pessoa de fora e falou, nossa, como aqui é grande, parece uma empresa. Aí eu falei, mas não é? E aí, refletindo, às vezes o dono do mercado não acha que é um empresário. Eu tenho um mercado, não tenho uma empresa. E aí o que acontece? Quando você tem, 3 pessoas no caso de vocês e não tem líder, você tem 50 assistentes que só faz o que você pede. Aí você fala, fulano veste a camisa aí, nem sabe qual o lado da camisa para usar. E aí fala, fulano só é executador. Mas se não tem um líder para gerenciar, é o princípio do CEO, né? Toda empresa tem um CEO. Vai ter o CFO, vai ter o CMO, mas tem um CEO. E não que esse cara é um poder, mas tem alguém que vai centralizar, tomar a decisão, que vai organizar a estratégia, ele vai ter um conselho, ele vai ter pessoas, mas tem que ter alguém para tomar a decisão, ele vai descentralizar para ele poder delegar, acompanhar, ouvir feedback, e toda empresa é assim, no mercado não é para ser diferente. Sim. Tem que ter um tomador de decisão, que escuta os demais tomadores de decisões junto com ele e define um plano junto. Então, o CEO não é um cara, o vaidoso define tudo, mas é alguém que fala assim, cara, a direção é essa, o caminho é esse, qual a opinião de vocês, mas eu quero seguir por esse caminho. Vamos fazer o melhor possível para poder manter a mesma direção. E aí começa a mudar o jogo. Sim. Senão você tem um dono com a família dele e 100 assistentes que faz tudo o que você pede. Sim. Aí se você não pede, não faz. Mas fulano é ruim. Ele nem sabe o que fazer. Sim. Aí como é que você vai? Aí, por exemplo, hoje nós estamos aqui, daqui a pouco vai rolar reunião de líderes lá no mercado. Nós não estamos. Então, as coisas começam a funcionar mais independente também, né? Imagina se não existe essa hierarquia, a gente sai e vira um caos. Ninguém se compromete com nada, né? E a gente bagunçava a cabeça do colaborador, coitado. Por exemplo, um exemplo, né? Quando eu comecei lá. Tinha um produto lá que tinha sido feito há 2 dias. Aí chegava a minha sogra lá. Isso aí põe desconto 50%, porque não dá mais para vender. Aí 5 minutos depois passava olhando lá brigando com esse atendente. Quem colocou 50%? Isso aqui ainda dá para vender. Daí eu passava por trás deles. Larissa, e agora? A dona Edna falou isso, a Leandro falou isso. E aí, o que eu faço? Daí eu ia lá e falava outra coisa. A organização era mais ou menos assim, né? Sim. E Larissa, como é que foi para você entrar no ramo do supermercado? Eu tô vendo que você mergulhou. Nossa, hoje sim. você é muito participante, porque você tá falando sobre gestão, tudo que eu vi que hoje você entrou para dentro do negócio de verdade. Como é que foi esse processo? Quanto tempo vocês estão juntos? Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é que ela, como namorada, se botou para dentro do mercado? Ali foi o processo seletivo? Ó, se aguentar isso aqui... É igual eu vou pôr os filhos. Como é que foi o processo seletivo aí? Então... Quando a gente se conheceu, eu tinha 17 anos, o Leandro tinha 26. O Leandro é quase 10 anos mais velho do que eu, estava no ensino médio ainda. Fui lá na categoria de base. Enfim, ele fez uma festinha, na época ele gostava, eu tava numa baladinha e tal, fez uma festinha na casa dele, eu fui lá e a gente acabou se conhecendo. Eu tinha 17 anos. E nesse primeiro ano a gente... ficou, né? Conheci ele e tal. Ia ficando e tal. Eu muito mais nova, né? Então, desde o começo, a menina de 17 anos apaixonada já pelo rapaz, né? O homem lá de 26 anos. E ele me enrolando, né? Nesse primeiro ano aí. Tanto é que nunca me esqueço, eu sempre vou falar isso aonde a gente for. Sempre lembro. Eu sempre lembro, isso eu nunca vou apagar da minha memória. Na minha formatura do ensino médio, eu chamei ele pra ele, não foi porque ele ficou com vergonha. Vergonha de ser mais velho. Vesti muito nova. Ele fez algum comentário assim, não, essa ideia é muito nova, não sei o quê. Mas enfim, beleza, acho que a gente ficou um ano. Mas você ficou com vergonha porque Porque eu era muito mais nova. 26, né? Pô, você vai lá um marmanjão lá de 26 na festa do ensino médio, aí ficava feio, né? É tipo 10 anos de diferença, né? Eu querendo ou não, eu tava na escola. O Leandro já tava formado, né? Tipo assim, realmente. Sim. E também porque... Cara, com 21 anos já era casado, com 25 já tinha filho. Meu Deus. Eu comecei jovem a carreira. Eu tô atrasado.
Enfim, aí quando eu fiz 18 anos, o Leandro me pediu em namoro. Esperou, segundo ele. Agora pode. Agora pode. Daí a gente foi lá com os meus pais e tal, porque os meus pais também foram... Foi lá falar com seu pai lá. Foi Antiga pedir. mesmo. Não, o meu pai é militar. O meu pai é assim... Gente, eu era levada ali, ó. Tanto é que pra ver o Leandro, quando eu tinha 17 anos, eu mentia pra minha mãe que eu era amiga da minha cunhada, hoje em dia é minha cunhada, mas a gente nem se conhecia. E que eu estava indo na casa da minha coleguinha da minha cunhada. Da Bruna, que é a irmã dele, né? Sim. Mas, assim, tudo porque não tinha como, né? Os meus pais sempre foram bem protetores, assim. E quando eu tava a minha família, assim, meu pai, ele é do exército, né? E a minha mãe é dona de casa, assim, então, uma família bem humilde, né? Quando eu era mais nova, assim, o meu desejo e também o que os meus pais sempre me incentivaram era de estudar, fazer uma faculdade, né? Aquela história que a gente estava falando, que ainda se vende muito essa ideia, né? E eu acho que também é muito particular de cada um. Dá para você ser bem-sucedido fazendo uma faculdade, né? Dá. Mas vai de você se comprometer, né? De você ser um fora da curva, assim. Mas, enfim. Na época, meu desejo, eu lembro que eu estava em dúvida entre medicina, que com certeza eu teria que passar num vestibular, numa faculdade pública. Caríssimo, né? Com certeza. E ainda assim, seria bem difícil para o meu pai conseguir me manter numa outra cidade, porque, né, não tinha condições. E ainda é período integral também. Né? Exatamente. Ou fazer direito. Aí, bem no fim, acabei fazendo direito porque era uma faculdade que tinha na nossa cidade. Na nossa cidade, na época, não tinha medicina. E enfim, comecei a trabalhar na procuradoria do município, né? Na verdade, eu fazia estágio lá. E acho que eu fiquei, desde o início da faculdade, uns 6 meses na procuradoria. Então, eu estava, tipo, com um semestre de faculdade por ali. E me mandaram embora do estágio. Fechou a cota da vaga lá. Na verdade, eu nem lembro o que aconteceu, mas, enfim. Acabou que eu perdi minha vaga do estágio. E comecei, na época, meio que a procurar emprego, né? E eu e o Leandro, a gente namorava. Só que, assim, na minha cabeça, nunca sonhei em a gente trabalhar juntos. Até porque a gente tava no início do namoro, né? Fazia, tipo assim, 6 meses que a gente tava namorando. E daí, um dia, eu não lembro bem ao certo como é que foi. O processo seletivo. Mas assim, eu até me lembro de um dia que a gente tava andando de carro e tava eu, você e a tua mãe, eu ainda não tava trabalhando lá. E a tua mãe começou a fazer umas perguntas pra mim, assim, tipo, e quanto que você ganhava lá? E o que você sabe fazer? Mas com interesse já... Aqui não é uma entrevista. Uma entrevista informal. Aqui não é uma entrevista. Ela falou assim, talvez não é uma ideia. Então, tá meio complicado aqui, tô precisando de gente. Não, brincadeira. Mas eu senti, assim, a gente grava umas coisas na memória, né? Enfim, eu não lembro como foi a conversa. Mas eu lembro que daí ele me convidou pra trabalhar com ele. Assim, uma loucura, né? Porque trabalhar junto e já me chamou, assim, querendo ou não, pra ir pra empresa da família dele, junto com ele. E eu tão nova, né? 18 anos e, enfim. Eu lembro que eu, até na época, apesar de ser nova, sou um pouquinho mais inconsequente, né? Mas na época até eu fiquei, assim, meio abalada com a proposta. Pensei, meu Deus, será que eu quero isso pra mim? Porque eu tô abdicando do que eu tinha escolhido, né? Pra fazer, pra ir trabalhar com meu namorado. Que eu namoro há meio ano, e amo, é lógico, mas assim, e aí? E daí se não dá certo, né? É uma decisão... Enfim, bem no fim, topei, fui pra lá, e na época, o que aconteceu? Foi bem complicado, na verdade, porque eu caí direto, literalmente caí de paraquedas na cadeira da mesa da minha sogra. E a minha sogra é uma geração anterior, né? Então, obviamente, ela me ensinou tudo que ela sabe na melhor das intenções, mas do jeitão dela, né? Então, tipo assim, o negócio é o seguinte, agora você vai ter que chamar aquele fulano ali e demitir. Então, foi, tipo, tudo na prática, sabe? Eu com 18 anos. Gente, eu nunca me esqueço as primeiras conversas, assim, e assim, sem conhecimento nenhum de nada. Zero conhecimento. Zero experiência, às vezes... Treinamento na prática. Treinamento, assim, não vamos ver mesmo. Às vezes, porque assim, quando você entende o que você está fazendo e você está envolvido no negócio, tudo faz sentido.
Mas muita coisa, às vezes, nem fazia sentido para mim. Porque eu, tipo assim, realmente caí ali de paraquedas e estava tendo que tomar decisão e fazer isso, fazer aquilo. E, nossa, gente, eu lembro que eu, por exemplo, tinha que ter uma conversa difícil, assim. Meu Deus, era eu sentadinha na mesa da minha sogra. Aqui tinha que chamar um fulano para falar sobre um assunto super sério. Chamar, sei lá, um rapaz do açougue, um açougueiro, para falar sobre uma coisa gravíssima. A minha sogra parada do meu lado, de braço cruzado, e chega o fulano e eu aqui, ó, embaixo da mesa. Tremendo, tremendo. Mas, enfim, foi maravilhoso, porque aprendi, eu acho que, assim, não teve um aprendizado mais rápido do que esse que eu passei. Sim. E foi indo. A gente, cada vez mais eu fui tomando, assim, o amor, o apreço pela loja que o Leandro tem, principalmente, minha sogra também tem, pra mim, assim, sabe, me envolvendo. E hoje em dia, assim, tanto quanto o Leandro, não... É como se, a empresa é como se fosse um filho, assim, pra gente, né? É o tempo todo pensando, o tempo todo lá, às vezes não tá lá, mas sempre não tá lá, mas tá com a cabeça lá. Olha, hoje a gente tá com quase 100 colaboradores. Que legal, hein? Quase 100 colaboradores. E quando eu comecei, na época, a gente tinha menos de 50. Então, realmente, nem que a gente quisesse continuar no modelinho antigo que a gente tinha, de tipo assim, eu faço tudo, você... Não tem como, porque uma pessoa só não consegue fazer. Então, a gente, com o passar do tempo, né, foi aprendendo. Claro, ainda tem muito que aprender, constante aprendizado, assim. Na verdade, quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe de nada, né? É incrível, assim. Mas a gente está no processo, então, de realmente formar, assim, um time bem capacitado e que esteja, assim, com a gente, sabe? Então, daí ficou eu com o RH, minha sogra com o financeiro, o Leandro com o comercial. E, assim, obviamente, o Leandro... Onde é que tá o marketing, o Thiago tá pensando? O marketing você delegou pro rapaz. O marketing com o rapaz. Uhum. E a gente tá, né, expandindo ali. Então, no começo era minha sogra que fazia tudo, depois eu fui ajudar. Hoje em dia eu comando, tenho uma equipe. Você foi o primeiro passo da descentralização. Eu fui o primeiro passo da descentralização. Isso mesmo. E o Leandro falou assim, pô, eu gosto dela, ela entrou no mercado, ela foi só ganhando checkpoints. Foi a avaliação, pô, minha namorada trabalha comigo, faz o que eu gosto, e vai estar presente comigo e vai estar multiplicando o que eu gosto. Pô, tá começando a montar um empilhamento de sim, né? Sim, cara, sobre trabalhar junto, o casal trabalhar junto, teve um casal que passou aqui, que eles deram uma ótima definição sobre trabalhar junto. Eu sempre fui muito contra, tá? Porque eu pensava assim, cara, pra que eu vou dar a oportunidade de criar mais problema entre o casal trabalhando junto o dia todo? Então eu pensava isso. Então eu não tenho que criar oportunidade pra dar problema. E trabalhar junto vai dar problema, tá? Dá problema. E aí eles fizeram a definição, os donos do Armazém Express de Floripa, que eu trouxe aqui. Eles se dão a Karen e o... Putz, esqueci o nome do rapaz. Enfim, Marcelo. Eles fizeram a definição seguinte. Quando o relacionamento vai bem e trabalham junto, potencializa tanto o trabalho quanto o relacionamento. Demais. Agora, quando o casal já vai ruim e vai trabalhar junto, você fode tudo. Nossa, dá lascou. Vai o casamento e vai a empresa. Aí eu lembro aqui, meu, que definição foda. Eu nunca tinha visto essa definição. Não, mas assim, ó, realmente, isso é uma coisa que nós, né, como casal, é um assunto de extrema importância pra gente, até porque a gente tem muitos exemplos, inclusive, né, familiares, assim, de que, claro, que a culpa não é da empresa, né, mas de que uma má gestão de relacionamento e de empresa e de emoção, principalmente, de saber respeitar os limites do outro, né, saber entender o outro, com certeza é, assim, muito fácil para dar tudo errado. É muito difícil, é uma briga constante para você saber entender, né, separar as coisas, entender o limite das coisas. Tanto é que eu tenho plena convicção de que o fato da gente conseguir realmente setorizar a loja, que hoje ela está setorizada, 100% setorizada. Tipo assim, não tem de nenhum de nós chegar e dar pitaco no setor do outro. E funciona muito bem assim, sabe? Porque daí, da escalinha para baixo também vai funcionando, né? Mas isso só aconteceu por conta de que a gente viu essa necessidade em prol do nosso relacionamento. Porque seria insustentável uma relação onde a gente ficasse discutindo o tempo inteiro por conta do trabalho,
né? E assim, hoje em dia que eu penso, pô, se não tivesse o mercado pra gente conversar, eu não sei o que a gente ia falar, entendeu? É verdade. Cara, ia ser chato. Assunto, né? Não, assunto assim, infinito. Cria emoção entre o casal, eu vejo os pontos positivos, né? A emoção, a determinação que exige, as estratégias, as conversas, o próprio ímpeto assim do casal de querer as coisas, entendeu? A admiração pelo outro porque também. você tem, vamos fazer isso, vamos aquilo, é diferente. Eu não sei do que nós ia ficar falando, eu tenho que ficar falando dos outros, acho. Ficar fofocando, ficar jogando o tempo fora. E realmente, eu e o Leandro, a gente fala muito sobre isso. A gente sabe que a gente tá andando numa linha muito fina, né? A gente tem essa consciência, a gente não é hipócrita. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer da maneira correta, isso pra gente é algo que, assim, pra nossa vida pessoal, pra nossa vida financeira, né? O que vai ser melhor do que você ter como sócio alguém que você ama e confia 100%, você tá de olhos fechados, né? Então, você sabe que a pessoa tá dando o melhor dela para aquilo prosperar. E hoje em dia, tanto o meu objetivo profissional quanto o objetivo profissional do Leandro, obviamente, é a loja. E é o nosso maior objetivo nesse momento atualmente. Então, a força que a gente está conseguindo unir para fazer a loja alavancar é algo que a gente sabe que é acima da média, né, amor? Tipo, que é muito bom para a nossa vida. Do 1 mais 1 virar 3. Boa. Porque daí vocês conseguem, nesse formato, multiplicar. Se não está alinhado, vira soma. Então, você faz essa parte, faz a sua parte, não tem conexão e vai dar um resultado. Se os dois estão alinhados, os dois conseguem fazer 3. Porque a Larissa apoia você na sua parte, direcionando, melhora o seu. Você apoia dela, melhora o dela. No final, o coeficiente é maior. Sim. É o mesmo princípio do Mastermind que o Napoleão Hill fala. Exato. Exatamente. A gente leu todos os... Leu todos os Larissa. livros. O Mastermind é Foi isso. através do Thiago, será ou não? Que a gente começou a O ler Napoleão Hill, não sei Eu não. sempre preguei muito Foi com a provavelmente. Muito. E é top, né, Tem uma cara? coisa para sentir, pegando esse Napoleão Hill, é o entusiasmo. Vocês falam com Sim. bastante vibração. O É. mercado não é um problema. Sim, Ponto. Sim. Dá para sentir claramente na conversa. O mercado não é um problema. sim. O mercado é parte da solução. O problema tá Claro. em nós saber gerir essas emoções as pessoas, aí. às vezes, vêm falando do mercado, tratando como se fosse um problema. Sim. Ele é a solução. É a Exatamente. solução. Um caso, não vou abrir aqui, a pessoa ia falar comigo, eu falei, cara, se você fosse pedir para Deus alguma coisa, você pediria. Aí ele tem caso de Goiânia lá. Aí ele falou, nada. Eu falei, Deus já fez a parte dele então, cara. Agora tá na tua mão. O cara começou a cair da cadeira. O mercado tá aí. As pessoas estão aí. O que tá te faltando é informação e você pegar o boi com a unha. Porque se você não tem o que pedir para Deus, Deus já fez a parte dele. Só cabe você. E você pegou o peso, mas é verdade. Então, o mercado não é o problema, é a solução. Aí o entusiasmo que vocês falam, que é o Napoleão fala que é a maior energia de todas, faz prosperar. Você bota energia, as pessoas começam a falar, caramba, o fulano tá pegando o boi com a unha, não tem como. Eu começo a ficar vergonhoso não apoiar. É que quem tá fora da energia acaba peneirando mesmo, né? Não consegue, né? Ficar no mesmo ambiente. Espelhe. O lugar, a energia alta espelha, né? Muita coisa. E sabe o que eu acho que também é uma coisa que isso já é mais particular meu. O Leandro, profissionalmente, ele tem... Claro, a gente seguiu com os departamentos. Então, por exemplo, no meu departamento, coisas técnicas, é óbvio que, por estar cuidando disso, hoje em dia eu sei mais do que o Leandro. Mas, assim, num contexto geral, o Leandro é muito mais experiente do que eu. E eu acho que vai também da minha humildade nessa relação na empresa de, às vezes, pedir um conselho, da mesma forma que eu dou conselhos pra ele, né? Mas não ser aquela pessoa que, não, então Arrogante. beleza, exatamente. Não, eu tenho plena convicção de que ele tem muito a agregar pra mim, então não é como se eu estivesse me subordinando ele, jamais, né? Mas é que eu tenho que ter consciência de que ele tem mais experiência e tem mais vai saber me informar o caminho mais correto. Então, eu acho que isso também ajuda muito no relacionamento, porque se eu visse com outros olhos, tipo assim, ai, não, mas você, né, expulsasse ele 100% ali, obviamente não daria certo, né? Então, isso é muito importante também. E, Leandrão, agora, muito bom esse contexto aí da divisão, cara, vocês estão no caminho. Como foi a loja de vocês? Uma loja que eu sempre admirei por ter um método de trabalho que busca de se diferenciar, tudo. Quando é que a loja de vocês deu aquela guinada de virada e quais são as principais ações que vocês fizeram que foi mudando o jogo, assim, de fato? Você lembra alguns episódios, cara, quando descobri isso? Eu acredito que, assim,
são pequenas vitórias, como você mesmo falou, são pequenos atos que vão trazendo aquele resultado final. Então, durante o período, assim, a gente foi tendo pequenas vitórias, pequenas conquistas que foram trazendo um grande resultado. Mas uma coisa que permite a outra, né? Umas pequenas coisas vão te permitindo fazer coisas maiores. Por exemplo, produtos naturais que nós colocamos lá através do teu curso, né? Foi um passo que a gente teve para ter uma categoria atrativa, com margem, né? E que permite ter outras coisas. Daqui a pouco você tem uma categoria com pizzaria, te traz mais margem, você consegue ser mais agressivo. Quando você quer fazer uma oferta de agressividade. No açougue também você tem bastante transformado. No açougue a gente faz toda desossa, vários cortes especiais. Hoje em dia, né, até do Marcelo Martins, né, eu fiz quase todos os cursos possíveis da internet aí. Internet, supermercado. Então, do Marcelo Martins também, que foi top pra caramba, ajudou nós a vender mix, a mudar a nossa cabeça de como aonde que tá a venda do açougue. Então, a gente tem um açougue que é muito produtivo, muita produção feita e pouco, não que é pouco balcão, mas existe a venda de balcão, mas existe a venda de produção, onde tem uma equipe lá produzindo, vendendo aquele produto diferenciado, né? Então, são essas pequenas vitórias. Às vezes você vai na padaria, você começa a fazer, em vez de comprar a massa de pastel, você começa a fazer a tua massa de pastel. É uma pequena vitória, entendeu? Que você vai conquistando aos poucos. E vários setores foram dessa forma. Vai botar os processados no hortifruti, vai botar... Será assados no final de semana? Assados finais de semana, vai botar o delivery. E esse é um movimento que, se você for nas grandes redes, tá tudo fazendo. Aqui em São Paulo mesmo, você tem Santa Luzia, muito processado e transformado, mas muito. É um espetáculo. Vocês ainda fazem o bacon ainda? Fazemos o defumado. Toicinho? Sim. É o único que eu conheço que chegou ao nível de transformado 8.000. São super saiyajins do transformado já. Vou fazer o defumado, cara. Faz linguiça, faz toucinho. Cara, e lá é bom, a margem é boa, a transformação é ótima. Entendeu? E outra, é o que eu falei hoje, né? Até falei nos stories. Você já sai no nível de atender o cliente, que hoje é mínimo necessário, e você começa a encantá-lo. Sim. Porque fala, o bacon do mercado Wilmer é o melhor de todos. Então, não é o bacon da promoção. É o bacon dele. Ao defumado. Aí começa a fazer uma escadinha de sim na cabeça do cliente, que ele fica encantado e ele vira seu freguês. Que é o freguês. Eu lembro, a dona Miriam, ela é mãe de um amigo meu. Na época eu estava junto, eu era pacoteiro, e conheci primeiro a mãe dele para depois conhecer ele. Ela falava assim, eu quero o bacon tal, de tal forma, e ela só se não tivesse, ela não compraria. Numa época que mudou o modelo de compras lá, aí veio o comprador e falava assim, bacon, tira o nome da marca, pega o meio do mais barato e coloca lá. Modelo de açougue de rua. Ela falou, eu vou parar de comprar aqui. Porque para não achar o bacon para o restante, eu preciso comprar outro lugar. Eu vou comprar onde tem meu bacon. Como era muito próximo, ela deu o feedback. Aí voltamos, acho que é o bacon Aurora, assim. E voltamos até o bacon Aurora para poder atender e percebemos que o padrão de item, às vezes, né? Trazendo... Ela ia embora. E hoje sou amigo pessoal do filho dela, tal. Ela me conhece desde 11 anos de idade. Eu lembro claramente que ela comprava muito. Ia perder um cliente por uma decisão que achava que era melhor. De tirar as marcas e ter um bacon só, porque quando pegasse um bacon barato, vendia um preço cheio. E perderia a qualidade, ia perder a retenção do cliente por uma economia própria. E esses pequenos produtos fazem muita diferença, né? Às vezes você não sabe que o cara tá indo na tua loja só por causa de uma coisinha, porque ele não te fala, né? Mas às vezes ele tá indo lá porque só você tem um determinado, sei lá, um corte no açougue. E o caminho é criar dezenas desses diferenciais. E você vai dando pequenos passos, você faz um por ano, um a cada meio ano. Vai implantando. E porque também é o seguinte, ou você é aqueles, o Dimas fala de 12 perfis de loja, eu dou uma resumida em 4, né? Que é o quê? Ou você é atacarejo, que vai vender um grande volume com baixo custo operacional e uma margem pequena baseada em preço. E o outro negócio de preço são as lojas de express, que o custo é baixíssimo, que está em bons pontos comerciais como o Oxxo aqui em São Paulo, tem mais de 500 lojas. A loja não tem diferencial nenhum, porém é uma loja muito barata, bem localizada. É tipo uma versão do dia melhorado. E no meio tem supermercados regionais e supermercado de bairro. Nós estamos no supermercado de bairro.
Se nós não criarmos diferenciais, cara, você vai ser quem comparando com esses dois que é mais forte? Quem que você vai atender, né? Quem que você vai atender? Porque você vai virar o cara do preço. O cara do preço você vai brigar com a atacarejo, você vai brigar com essa loja menor. Então, se as lojas de supermercados de bairro não desenvolver perecíveis e diferenciais, cara, não tem futuro. Não tem futuro. Porque até os atacarejos hoje, principalmente os grandes, Açaí, Atacadão e o Mateus, já estão com padaria nas 300 lojas. Então, com o Empório dos Silos que eles montou agora e também o açougue. Hortifruti processado. Tudo. Então, os caras já migrou. O medo do atacarejo vencer o supermercado não existe mais, porque já são supermercados. Ele só tem o nome e ele está contando uma história que ele é barato. E pegando esse gancho, por quê? 12 perfis. É a padaria com o mercado dentro. O açougue com o mercado dentro. Hoje em dia não tem mais espaço. Ou você é um açougue com MITs, uma padaria com MITs, um hortifruti com MITs, ou você não vira mais uma solução. Sim. Então, virar um supermercado no bairro, mercado de bairro, não é, quanto mais você resolver problema, melhor você vai ser. A matemática não mudou. É que agora o nível de consciência está maior e quem não se adapta é engolido. O atacarejo ele vai dominar. Cara, ele vai dominar de quem não se mudou. Quem se movimentar junto, tem espaço para todo mundo. Acho que a questão da velocidade que muda o jogo. E o bom do cara aqui, né? Por exemplo, nós uma loja, né? Então a gente consegue fazer as coisas rápido. A gente tá ali, você vê um movimento, você já faz, você já executa, você começa e a velocidade do grande é muito menor. Então, às vezes, até ele conseguir ter uma implantação de padaria top, já se passou um ano e você já conseguiu fazer mais movimentos do que ele, né? Então, a gente tem que usar esse benefício de ter uma loja a nosso favor, de ser rápido, de ser... uma obrigação, né, na verdade. É uma obrigação. E o Leandro, ele tem uma grande habilidade, você vê, os bons resultados não vêm à toa. Ele está aqui hoje, ele vem podcast porque ele vem para uma feira. Eu vou falar aqui as várias formas que você tem de obter conhecimento. Está em feiras do ramo, e meio na feira da FIPAM, que é uma feira especializada em padaria, certo? Certo. Na feira da FIPAM. Ele pertence a um grupo lá, uma rede de compra, certo? Você está num ambiente com vários donos de supermercado. Então, ambiente. E ele comprou tudo quanto é conhecimento da internet voltado a supermercados. Sim. Então, você compra conhecimento, você está no ambiente de dono de supermercado e você vem em grandes feiras. Cara, não tem como você não crescer, porque o seu ambiente é de evolução. Então, eu também já investi muito em treinamento, porque eu gosto de ter a certeza do que naquilo que eu me proponho a fazer, eu sei tudo. Cara, se eu não souber, eu compro. Às vezes, eu compro só para testificar se tudo que estão ensinando de novo eu já sei. E o conhecimento te deixa tranquilo para fazer a decisão, né? Porque às vezes você vai tomar uma decisão sem conhecimento, você acha, putz, será que eu tô fazendo a melhor escolha? Porque você não sabe. O granel, por exemplo, a gente quase fez a burrada de implementar por conta. Mas, há 2 meses antes de conhecer ali teu curso, que foi também algo bem aleatório na rede social, né? Acho que a gente viu ali o marketing na época. A gente ia botar aquele outro modelo de granel. Nós ia gastar uma fortuna. Eu inventei essa semana de poder granel. Eu ia gastar 40 mil no móvel. Por falta de conhecimento, entendeu? Vende menos é mais caro. Sim. E também fornecedor. Pior é vender menos, né, cara? O pior é vender menos. Né? Então, conhecimento, cara, você tá aberto, ter humildade para buscar conhecimento, meu. Sim. E outra, o investimento, o gerenciamento de risco é muito baixo. Cara, se você comprar o treinamento de alguém foi uma porcaria, você perdeu pouca coisa. Uma coisa boa também, que eu tenho bastante apreço, é que vocês entenderam o que o Thiago fala, que é crescer para cima. Vamos melhorar o que nós temos, melhorar, e não foi aquela vaidade que era o ter 10, 12 lojas. Porque é um grande tempo de crescer para cima. Sim. Vocês vão crescendo de maneira mais vertical, formata para quando for verticalizar, talvez já está muito maduro. Né? Sim. Exatamente. E até para fortalecer a nossa qualidade de vida também, a gente pensa muito nisso, porque a gente mora do lado, né? Então, a gente vai a pé, volta a pé, vai almoçar em casa, toma café em casa. A questão da uma loja, para nós, hoje em dia, a gente não tem processo suficiente para ter mais de uma loja. Então, a gente tem essa consciência e a gente está amadurecendo uma loja melhor agora, com novo espaço e tal. Mas, assim, a qualidade de vida está muito voltada ao que você consegue fazer no momento também, né? Então, tipo assim, o que é possível fazer? É possível ter uma baita loja aqui com vários diferenciais. A gente está aqui, a gente consegue ter uma qualidade de vida e consegue estruturar toda ela. Agora, se eu faço, de repente, pego uma outra oportunidade e tal, acaba que eu perco a minha qualidade de vida, às vezes eu perco diferencial
por uma coisa assim que vou vender o dobro, será que vai vender o dobro? Mas será que vai te sobrar o dobro? E muita gente fala, né? Pergunta, quando que vem a segunda loja e tal? Eu falei pra ele, olha, se ele me inventar de alugar, porque ele tava bem louco, né? Ele te contou antes da gente começar o podcast. Sim, numa cidade. Foi ver lá. Eu falei, olha, você vai tocar essa loja sozinho? Eu vou ficar nessa loja aqui. E eu porque aí você cria novos problemas e desafios, né, Dimas? Mas eu acho que é a questão da etapa. Exatamente. Eu entendo que as pessoas têm que saber, de acordo com o seu objetivo, melhor para ela. Cada um na sua página do livro. Eu sei os seus números. São excelentes. Não tá ruim. E na etapa de agora é crescer vertical para depois deixar horizontal com mais eficiência. E às vezes a pessoa quer saber que o plano do outro quer absorver para ele mesmo. Essa roupa a gente estava comentando antes. Cara, cresceu de maneira tão alavancada, que a alavancagem financeira está 3 vezes o faturamento hoje. E aí, valeu a pena? Hoje o risco é muito grande. E os juros alto? O juros está alto, o básico já está alto. Se fosse definir numa metáfora, numa analogia, é uma tempestade com um barco sem controle nenhum. E hoje fala assim, o que eu faço para não afundar? Mas cresceu muito. E talvez se não tomar algumas decisões radicais, vai perder tudo que construiu. Fora a paz. A paz já foi. A paz é o pior. A paz já foi. Porque hoje... Quantas lojas tem hoje? Hoje está com 7. E qual que é o ponto mais difícil? Não tem estrutura nenhuma. Não tem base nenhuma. O processo. Cada um julga, faz o que quer. Salários muito altos, folha muito alta, endividamento muito alto. Aí você fala, o que funciona? Quase nada. E tem o ponto. Primeiro você fala, cara, se der tudo errado, o que eu faço para perder menos? Tá nesse nível. E para tentar recuperar qual o melhor caminho de agora. Mas por quê? Ouviu alguém dizendo que a solução é crescer loja, não focou na base, não focou na estrutura, cresceu porque se endividou muito, todo o capital tem garantia. Então hoje, se você fala que nós temos quase nada. Sim. Então temos muito faturamento para pouco ativo. E é algo assim que a gente se preocupa, que sempre o empresário, quando faz uma ampliação ou qualquer coisa, ele sempre tem, né, o receio. Né? Nós estamos mais que dobrando o tamanho da loja. E é aquela metáfora que você fala, o motor do barco tem que ser mais forte que o barco. Hoje em dia eu tenho uma loja que o motor é muito mais forte que o tamanho do barco, né? O tamanho que ela tem e tal. Mas agora, a gente vai aumentar mais do que dobrar, eu vou ter que botar um motor mais forte. Essa é a minha responsabilidade. Sim, né? Você vai sair de quanto para quanto? Eu saí de 500 para 1.200. 1.200 metros de loja. Entendeu? Então, eu vou ter que... Agora você tem que colocar outro motor lá. Um motor mais forte, entendeu? E já é uma responsabilidade muito grande, porque se eu mantenho, às vezes, o mesmo motor que está com 500 metros, quem sabe já começa a ficar ineficiente. Porque você vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Me faz lembrar aquela frase do André, que é exemplo. Eu falei, inclusive, a frase lá pro rapaz, né? Não adianta você arrumar mais cachorro para dividir as pulgas. Exatamente. Se não tratar as pulgas. Ele foi ficando apertado, porque a despesa foi indo, eu vou começar a criar loja para começar a ratear o custo, porque estava muito endividado. Tem a cabeça dele. Cara, se com 6 milhões não dá, com 7 vai dar, com 8 vai dar. Mas ele aumentava o endividamento para poder montar novas lojas. Então ele arrumava mais cachorro para dividir as pulgas. Sim. E mais problema. Se não tem processo, é problema. Você tem que ter o processo, não que a loja seja um problema, né? Mas eu falo o que eu falei pro Leandro principalmente. A loja tá ficando... Cara, a gente já acha ela maravilhosa. Mas ela tá ficando do jeitinho que a gente sonha, sabe? Só que a gente tá, assim, ó, a 110%. Não vejo vantagem nenhuma em a gente tirar que seja 1% dessa energia que a gente tá colocando pra loja finalmente ficar do jeitinho que a gente quer nesse momento pra alugar uma outra loja. Nessa etapa a gente tem que ter essa consciência. Né? Exatamente. Nós não estamos nesse episódio. Mas aí você fica um pouco dividido às vezes, né? Você fala, caramba, aqui... O cara que não tem essa... Você fala assim, nossa, imagina replicar o que eu sei aqui. Dá vontade de botar a carroça no meio dos bois. Dá vontade. A tentação é grande. Não adianta achar que não, porque a nossa cabeça trabalha para isso, parece, né? A gente começa a pensar, putz, mas vai que dá certo, né? E a gente esquece que se você não tiver bem estruturadinho, por exemplo, eu estava falando esses dias com um fornecedor de equipamento, onde as lojas grandes lá do Forte, do Comprão, eles replicam tudo, desde a maquete até a compra de equipamentos. O cara tá dando um Ctrl-C e um Ctrl-V. Mas ele formatou. Exatamente. E se ele dá um Ctrl-C na compra, um Ctrl-V na compra, imagina o processo. Ele tem o Ctrl-V pro processo da açougue, ele tem o Ctrl-V pro processo da Ficou mais fácil, limpeza. Né? Então, tipo assim, nesse estágio, porra, é gostoso. Daí você vai abrindo, né? Você se alavanca, com certeza, provavelmente se alavanca, mas você vai
copiando e colando, você já tem um método, né? Inclusive o Helder vem aqui e eu perguntei uma loja de referência, ele citou o pessoal do Comprão, Sim. que é o senhor Koch, né? Sr. Koch. Eu acompanhei ele no Instagram. O Instagram dele é muito top porque ele é um dono de uma rede grande que posta as coisas. Não sabia não. Acompanha ele depois. E aí ele chega a dar água na boca. Hoje eu vou na loja 55. Amanhã eu tô indo na loja 60 e posta a equipe da loja 60. A equipe da loja 67. Eu olho aquilo e falo, uau! Inclusive eu já mandei mensagem pra ele, vem no meu podcast e tal. Sim. Meu, é fantástico, né? Hoje ele tá muito mais focado no atacarejo, né? Sim. Tanto é que o Helder falou uma rede de referência pra ele. É o pessoal do Koch, inclusive tem lá na cidade de Joinville, né? Se bobear, acho que é mais. Alguns querem dobrar a quantidade de bio. Inclusive ele lançou um livro, né? A história de, acho que é 5 irmãos que eram feirantes. E é fantástica a história e ele fica postando lá, ele indo nas lojas. Imagine, o cara ativo, tá todo dia na loja visitando tal. Acho que em um mês ele não consegue visitar todas. Então, com o método, ele já desenvolveu um método, processos e tal, muito mais bem desenvolvidos aí, beleza. Nós, hoje em dia, temos pouquíssimos processos. Hoje, inclusive, tá lá na nossa reunião para cada líder levar um processo de cada setor. Mas, assim, são centenas de processos, né? A gente não consegue nem medir quantos processos precisam. Mas eu acredito que passam de 1000 processos para a gente fazer uma loja bem ajeitada. Não, lá no Setup, foi bem no modelo que você também fala, mas progresso e ordem. Primeiro o progresso, depois a ordem, né? Não é a ordem e progresso. Mas, às vezes, é o momento. Sim. O Cresce Organiza funciona muito bem. Sim. E eu vejo isso no mercado. O que faz o mercado ser bem sucedido? A quantia de variável que você pode acertar. Se você acertar mais variável que o seu concorrente, você ganha mais dinheiro, porque o jogo é quase o mesmo. Então, joga mais, ganha mais, tem erra menos. E aí, quando você vai replicar algo que não está formatado, você está multiplicando a margem de erro. Porque o dono de mercado é muito assediado para poder ter dinheiro na tua mão. Então, o banco bota muito dinheiro na mão do dono de mercado. Se ele falar, tem o caixa, e para montar custa tanto, vamos ver que aumenta o risco. Ele vai fazendo, porque o processo é salvação. Ou ele começa a ficar escravo da empresa, ou a empresa tem tanto furo que uma hora entra tanta água que não consegue manter de pé. Sim. E aí começa, de fato, o crescimento desordenado. E começa a desandar. Aí você fala, poxa, eu tô pensamento a longo prazo. Então agora é a hora de crescer verticalmente, é a hora de você montar uma estrutura. Aí você fala, tô pronto para poder replicar. Existe algo que funciona, então eu vou replicar. E talvez a taxa de conversão no crescimento vai ser muito mais acelerada do que você. Eu vou montar a segunda, eu erro na segunda para acertar na terceira. Aí você começa a rasgar dinheiro para poder aprender errando. Sim. A margem de erro é muito baixa hoje em dia para o cara arriscar, né? E aí, baixo. O que acontece? O cara que faz bem quando tá a margem de rebaixo. A margem é boa, imagina os caras que não faz nada. Imagina. Sobre o progresso e ordem, eu lembro uma época que depois do Setup já tinha mais de 40 lojas, ele foi pro ordem. Aí o que acontece? Cara, ele contratou, consultorias, criou um departamento de processo, trouxe especialistas de processo. Eu lembro que o departamento de processo tinha umas 30 pessoas. Um departamento chamado de processo. Imagina. E o que esse departamento fazia? Ele ia no nosso setor, que era o comercial, sentava desde o alta gestão, no meu caso era gerente comercial, até o assistente do comprador. O que você faz? Aí ia escrevendo. O cara do processo era tipo os pessoal que escrevia lá a Bíblia. O que você faz? Aí escreve aí, primeiro capítulo, compras, versículo tal. Isso que eu faço isso, chego de manhã, vejo que eu vou atender na agenda de fornecedor e tiro o pedido. Olho no sistema, olho a demanda e tal. Tá, sentava no assistente, no comprador, cara, ele foi escrevendo processo a processo. Depois contestava, isso aqui é o melhor que tem ou não é? Outra forma de vocês montar processos, que hoje em dia ficou fácil, mas pouca gente faz, que é o exemplo da rede Gavião, que é aluno nosso também, não sei se é lá de Roraima, esqueci de onde que é. Que ele tem uma universidade interna. Tudo gravado em alta definição. É fantástico. Desde a integração, o vídeo dos donos, que hoje são os filhos,
conversando, dando um bem-vindo ao colaborador, você que está entrando nessa empresa agora, assim, assado. Que legal. Depois tem a aba atendimento, tem a aba de tudo. Nossa, que maravilhoso. Então você vai entrar, assiste aqui. Seu operador de caixa, assiste os vídeos aqui. Ó. Mais fácil do que ler, porque você vai ler, vai dar pra ler, não vai ler, né? Vai ficar com preguiça. Não vai ler. Dá uma O preguiça vídeo na turma. Não, e depois você consegue conferir se a pessoa assistiu. Então, cara, ele criou uma universidade interna muito foda. E as lojas dele são uma excelência, né? Então é uma forma de você fazer processo também. E uma coisa que também, como eu falei, a gente leva muito em consideração hoje em dia, a gente não levava alguns anos atrás, é assim, o próprio bem-estar do colaborador. Imagina que bagunça que é para essa pessoa, que sentimento ruim que ela vai chegar lá. Ela tem que fazer a torta, tem que fazer o bolo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela não tem uma lista, ela não sabe como é que faz, ela não sabe como é que é a receita. Pergunta para fulano grita lá do outro lado da produção, você faz assim, 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 assado, né? Então, tipo assim, a gente também pensa muito nessa questão do processo para a gente gerar um ambiente agradável para as pessoas, Organizado, sabe? Essa primeira impressão foi desorganizada. Imagina o colaborador desse mercado aí que você falou. O cara chega, recebe boas-vindas. O cara pensou, opa, aqui o negócio é sério. Entendeu? Aqui é um negócio que os caras querem. Você muda o nível. A energia desse colaborador para trabalhar lá, né? Ele vai pensar, não, olha o suporte que eu estou recebendo, se for uma pessoa comprometida, claro, né? Mas olha o suporte que eu estou recebendo, se eu estou com uma dúvida, eu vou ali, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Tem um vídeo para assistir. A retenção que você vai ter das pessoas com potencial, né? Agora, se você chega lá e joga a pessoa, agora você é açougueiro, pode entrar aí. O que tem que fazer, como é que vai fazer, né? Isso prejudica o emocional do colaborador, a experiência profissional dele e a loja, obviamente. Né? E para você ter isso tem sentido, do chegar lá e agora ser açougueiro. E a pior merda do preço de um crescimento é você ser obrigado a contratar profissionais de mercado com cabeça muito diferente. Então, no CETA, nós vivemos isso. Então, você tinha, sei lá, 50 lojas. Então, você tinha um grupo de gerentes que tinha cabeça com uma determinada rede, outro com a cabeça de outro com a cabeça de outro. Tudo misturado. Então, você tinha várias empresas dentro de uma só, porque os caras vieram de redes diferentes. E aí, isso era foda, mas era o preço do crescimento. Em contrapartida, lembro que eu participei de muito treinamento da APAS. E eu me espantei em um treinamento que eu fui que tinha 12 trainees do Atacadão. Eles fazendo a maratona de treinamentos. Trainee é um candidato a gerente que fica 1 ano e 2 meses estudando para ser gerente. Então, ou seja, ele é pago para se preparar. 1 ano e 2 meses. Ele não faz nada, ele não produz nada nesse ano, ele só está se preparando. E tinha um grupo de uns 12 na turma que eu tava. E eu falei, o que vocês são? Ele falou, nós somos trainees do Atacadão. E aí, era 1 ano e 2 meses para ficar pronto. O que eles faziam nesse período? Cada um ficava numa loja colado no gerente. O gerente ia nos frios, e eles iam ficando tempo em cada setor. Só fazendo isso, só assistindo. Todos os treinamentos da APAS os caras iam. Para depois eles assumirem uma loja. Então, quando você tem um processo de expansão que você consegue ter tempo para organizar, e detalhe, você não ouve falar, você já viu alguma vez o Atacadão ou a Açaí abrir vaga de gerente? Não existe. Eles não contratam, formam. Outra rede de São Paulo que faz muito bem isso, o Nagumo. Não contrata gerente de fora. Mas o cara tem uma escola dentro ali, tá o escola tempo todo dentro, rodando, é formado né? dentro, é com a cabeça de dentro, é com a cultura, tudo. Eles não contratam prontos. Certíssimo. Não, em toda empresa, você chega no grupo de compras, de comprador Atacadão, não tem comprador de fora. Tudo prata da casa, feito em casa. Que entrou no processo, eles têm os recrutamentos internos, você se inscreve, você participa da prova, vê se você passa, tudo, aí você vai subindo dentro da empresa. Tem um plano de carreira gigantesco. Isso daí seleciona até o perfil do colaborador que está interessado em trabalhar com você, né? Já vai a pessoa que já tem mais comprometimento, porque se é uma pessoa um pouco descomprometida, ela vai pensar assim, não, mas é muito difícil, né? Então eu nem vou. Já vai aquela pessoa que tem sangue no olho, né? Então você não tem aquilo lance de, quem foi promovido não tem QI, não tem quem indica. Então você tem que passar na prova do processo seletivo. É meritocracia. Então, os grandes fazem assim. E a gente é muito apressado no treinamento. Bota o cara lá no caixa e começa a atender. Segundo fontes da minha cabeça. Eu já entrei. Mas sabe qual é o problema? Pior que isso é quando a pessoa... vou pegar sem experiência. A pessoa sabe que errou, depois que errou. Aí você corrige os erros dela.
Não ensinam a fazer o certo. O repositor veio e abasteceu errado. Você fez errado. Ele fala, não sabia. Sim. Aí, o fulano não é bom. Mas você nem sabe que ele é bom. Aí, porque tem um cara bom, o cara erra pouco, mas se um cara não vem com experiência, mas mão de obra é difícil. Mas eu não treino. Aí você começa a entrar num limbo, onde você não treina, você tem alguém pronto não tem, porque mão de obra é difícil. Aí você vira um teorema, na verdade, que não tem. Tudo ruim. Ele vem sem experiência, você não forma. Se não forma, ele fica ruim. Aumenta a rotatividade. Você fica num ciclo vicioso de somatória de erros. Sim. O cara chega e não sabe o que ser feito. Aí você fala, só abastecer. Então é simples. Mas abasteceu errado, repositor é ruim. Mas não era repositor. Aí já deu 90 dias, não quero ficar com o cara. O cara vai embora. Aí o cara começa mas não tem, a rotatividade é grande. Mas você está fazendo a roda girar errado. Sim. Não investe tempo ensinando. Só um modelo de cobrança, conforme ele vai errando, você vai mostrando. Então o cara ele começa a saber ter o certo depois do erro. Mas começa, produto vencido, é muito comum. Mas o repositor não viu. Mas nem mostraram para ele qual que é a regra. Mercearia você avisa com 30 dias, perecíveis avisa com 15. Poucas pessoas têm uma regra definida como essa. Sim. Conferência. Qual que é a regra que se define que a mercadoria é FIFO? A regra é, se 2/3 da validade estiver completo, não é FIFO. A parte menos 2/3 tem que avisar porque foi negociado como FIFO. Mas quem sabe dessa regra dos 2/3? Quem sabe que o FIFO, a mercadoria de vencimento com 30 dias, deve avisar. A brita de validade, qual a rotina deve ser feita? Sim. Eu já fui em mercado presencial que nem o processo do estoque, a regra não era de receber a mercadoria com a caixa virada para poder saber. Receber de qualquer jeito. A mercadoria vai ser no estoque, mas eu falei, nem o processo de organizar vocês têm. Sim. Mapear o estoque. Aí você fala a culpa das pessoas. O erro é você tentar contratar alguém para resolver o problema, mas você não resolveu. Exatamente. E o treinamento, a gente tem que saber que ele é lento, né? As coisas, tem 1 ano para treinar uma pessoa. Repetição. E a geração de agora é mais difícil. Sim. Porque eles acham que já sabem de tudo. Imagina você repetir algo para a pessoa que já sabe. Aí é 2 vezes mais difícil. Mas é a nossa realidade. É uma realidade que você precisa... Falando, olha, assim que faz, eu sei. Tá, me explica. Aí você precisa meio que sempre ficar leiloando uma próxima decisão. Então, a ordem, não existe uma delegação, é quase um leilão. Você sabe? Então me explica. Então você não sabe. Antes era mais fácil. Você sabe? Não, vamos fazer assim. E a nossa, eu me incluo nisso, né? Desde a minha, na verdade, desde a geração do Leandro já, para mim e cada vez mais, né? Principalmente os mais jovens que a gente pega, assim, o limiar de resiliência das pessoas é muito baixo. Então, tipo assim, na primeira dificuldade que ela encontrou na experiência profissional dela, ela já sai. E ela não se importa. Ela não tá nem aí se na carteira dela vai estar marcando que ela ficou 10 dias, 15 dias, 30 dias. Antigamente, não. A gente vê com os colaboradores mais antigos lá da loja, isso é algo, assim, nacional, né? Quantas experiências profissionais você tem? Não, só uma. Só trabalhei aqui, desde que eu tenho 16 anos. Ou 2, 3 no máximo. Eles têm vergonha, Deus o livre, falar que teve que sair de algum lugar, que não deu certo o emprego, né? Porque são pessoas que gostavam de... Tem essa questão do apreço por construir uma carreira e são mais resilientes. E hoje em dia tá tudo muito, assim... Não gostei, eu faço outra coisa. Se aqui não deu certo, eu tento de volta. Muito. Na nossa época, Dimas, eu acho que você devia ter orgulho de falar que tinha tantos anos de cartucho. Há muito tempo. Eu não era do mais antigos. Mas eu lembro perfeitamente, assim, entrei com 11 anos de idade, era muito... Eu também. Nas empresas que eu trabalhei... Era algo muito forte. Eu acho que o ponto mais... não sei se você conheceu. Não, acho que não foi. Não sei se foi sua aluna. O Everton, do Super Machado. A dona do mercado, esse nome dela, ela dava 10 mil reais de prêmio para quem fazia 10 anos na loja. O problema do cara que fazia 20 anos não era 20 mil que ganhou. Fala, eu tenho 2 plaquinhas, cara. Uhum. Eu sou patente. Sim, e com orgulho. Com orgulho. Era uma placa de parabéns e 10 mil reais a cada ano que fizeram. E os caras os 20 mil reais era pouco pelo tamanho das plaquinhas. Sim. É o pertencimento. Ela lembro que, não sei se é o nome dela, criou uma creche, tinha 3 lojas, um restaurante, loja de sapato. Era como se fosse um barão da cidade, né? Tinha uma creche na loja,
não descontava o funcionário, então as mães, para poder garantir a mão de obra, dava creche, tinha esse plano de carreira, tinha meritocracia, tinha maneira de treinamento para poder reter. Porque na onde a região onde ela estava, a roça, a lavoura, pagava muito bem na safra. Então, para poder reter, ela tinha muita mulher, sim, porque o homem estava fora, e a creche era a solução para poder manter. Então, o restaurante já dava comida, para não precisar ir embora, e a creche também para poder reter. Mas olha só, olha como é dever da empresa. Isso aí é a empresa, não adianta você reclamar depois que o colaborador não está parando, que, porque a geração está difícil, que nem eu acabei de mencionar, está difícil, mas é a gente que tem que se adaptar. O que a gente vai fazer para desenvolver um ambiente onde eles queiram ficar com a gente consiga ficar com os melhores, né? Mas é muito, como eu falei, assim, da geração, assim, a gente está trabalhando com uma geração que é muito menos resiliente. Sim, é a pior geração da história. E eu acho que a próxima que vem é pior ainda. Muito problema emocional, e é algo real, não é? As pessoas, elas realmente estão com muito problema emocional, muita ansiedade. Aconteceu ali um atendimento, alguma coisa no caixa, o cliente brigou com o caixa, a pessoa já tem uma crise de pânico, de alguma coisa assim, já desiste, não vem mais, né? Então, tá tudo muito mais volátil, assim, quando a gente fala de retenção. E é difícil também a parte do líder, né? Aprender que ele tem que ser o cara, não o cara que faz bem o trabalho, mas ele é o cara que faz os outros serem iguais a ele ou até melhor que ele, né? E saber que esse que é o importante, porque às vezes o cara que está na liderança, ele veja, não, eu faço muito bem aqui a reposição da loja, mas quantos que ele ensinou, né, a fazer? Às vezes nenhum. Daí tá ele lá fazendo, né, o trabalho e os outros 3 repositores não estão fazendo porque ele mesmo não treinou. Então, a dificuldade também da parte da liderança de entender que eles são mais professores do que propriamente, né, executores é fundamental, né, para você manter essa escola ativa e o cara ensinando, formando e tendo paciência, né? E o que a gente vende para eles, não só vende como, mas realmente é uma coisa que a gente acredita, é sobre a questão do teu desenvolvimento, né? O momento que você mais se desenvolve, né? Da pouca experiência que eu tenho, é ensinando o outro a fazer o que você faz. Sim. Então, assim, nesses últimos 2 anos, eu comecei a ensinar a equipe do RH. Eu nunca aprendi tanto, sabe? Sim. E eu quero poder ensinar mais e mais do que eu sei para eu poder aprender outras coisas, sabe? Mas nesse próprio processo de ensinamento que você dá para os outros, você se desenvolve muito. Então, a gente prega isso muito para os líderes também, né? E, Leandro, eu já vou falar sobre os planos futuros, né? Quero falar, por exemplo, quanto você pretende faturar com a loja aumentando? Qual é o seu sonho? Calma, já você fala. Tá. Eu sempre pensei nós falamos sobre crescer para cima. Então, sempre quando virava o ano, nós fazíamos um planejamento estratégico, o que nós vamos implantar? Em várias vertentes, seja na gestão de pessoas, seja em venda, seja em nova categoria, seja em ferramentas tecnológicas novas. E aí eu quero que você, não sei se você faz assim, se você tem uma listinha na sua cabeça sobre o que você desejaria implantar, já não vamos falar, mas antes eu falo dos nossos patrocinadores. Wellington, vamos colocar aí, vamos falar primeiro da Intersolid, coloca aí na tela. Intersolid, inclusive, qual é o sistema lá? Sismo. Tem que mudar para Intersolid, tá? Tem que mudar para Intersolid, hein? Parceiraço. Conversei com ele lá na resenha, na tua casa lá. Tem o Mário, o Beto. O Beto. Parceiro, tomamos uma cerveja. Gente fina demais, o Beto, né? Todo o pessoal da Intersolid, os donos lá, que é o Gilson, o Fernando, são tudo dono de mercado, né? Um pessoal bem legal também. Tudo aqui do interior de São Paulo. Então, a Intersolid, você está procurando uma RP completa, com gerenciador de compra, pricing, enfim, muito boa, super indicado. Estou com eles há mais de 2 anos e não me arrependo da escolha. É um dos nossos patrocinadores, pode colocar o outro. Uma contabilidade também especializada em supermercado, do Léo, aí um rapaz jovem, mas avião em economizar imposto, reduzir carga tributária, recuperação de imposto, especialista em lucro real. Ele é o primeiro cara que eu vejo falar que não existe supermercado no Simples. Então, se você está no Simples, deve estar sonegando pra caramba, né? Você teve uma pergunta no meu Instagram, Thiago, faço venda offline, tenho medo da casa cair, né? Venda offline é pouco. Então, dá para ter paz e pagando menos imposto, sai do Simples, vem pro lucro real, super indicado, Léo. Tem aí também a nossa agência de marketing especializada em supermercados também, se você quer uma empresa que vai fazer seu tráfego, vai dar referência criativa, edição de vídeo, enfim, tudo completo para marketing supermercados. Tem também a Smart Price do Dimas. Você, aprenda uma coisa, crescer para cima.
Às vezes você não precisa nem abrir outra loja. Se você aumentar 2 ou 3% a mais da sua loja, se você faturasse 3 milhões, subiu 2%, é quanto, Dimas? Muito dinheiro. 20 mil, 30 mil reais por mês, que vai dar 240 mil reais por ano. É como se abrisse um novo supermercado. Dinheiro novo. Né? O Dimas pode falar para o A Smart Price ela foi desenhada para poder chegar no preço certo para o cliente certo. O objetivo dela é analisar os pontos, a mercadoria que você não vende. Ou seja, a gente entende o que não está funcionando, entende o porquê não vende, cria metas, cria objetivos, cria indicadores. E no final nós temos uma tela dentro da ferramenta que ela mostra a quantia de dinheiro que você deixou de ganhar por não precificar corretamente, por não ter o mix certo. E nosso trabalho é reduzindo esse prejuízo intangível dentro da tua loja, crescendo em no mínimo 20% de lucro bruto anual sobre a gestão da Smart Price. Inclusive, um convite para você. Vou ter um workshop, uma imersão de 2 dias sobre como acelerar guerra de preço com o Price. Então, entra nesse link aí para você poder já participar desse workshop. E também a DS, coloca aí. Tá. Se você está procurando fazer... Aí, ó. DS. A DS tá mais madura, não vai falar menos. Então tem a DS, que é uma empresa aqui de Campinas. Já fui lá na sede. Esse dia foi o dia que nós gravamos, eu fui lá, mais de 80 colaboradores. Então você acha que é uma ferramenta de tabloide, né? Você pensa, não, é uma empresa pequena. Que eu cheguei lá, é uma baita empresa. Atende mais de 3 mil supermercados. É muito mais do que fazer um tabloide digital. E super indicada por nós também, do Luan, do Felipe, a galera toda lá, super do bem, super indicados. Então, Leandro, fala aí. Qual é o seu sonho? Você vai subir a loja para 1.200.000? Não, 1.200 metros. Estamos profetizando, 1.200.000 quando virar uma rede. Quanto você sonhava? Você sonha em faturar nessa loja? A gente quer manter, a gente busca que o motor seja forte, né? Esse é o objetivo principal, eu acho. Então, essa loja faturando 5 mil por metro quadrado, eu acho que seria, tipo assim... Quase 6 milhões aí. Seria uma loja, sim, um objetivo legal a longo prazo, né, para buscar isso. Aí, Larissa, já pega aí, ó, o propósito. Napoleon Hill. Isso! Sim. Qual o nome? Não, até você propósito falou... definido, né? Você Propósito falou que definido. escreve ali, né? Escreve, a gente mural, coloca a fotinha lá. Coloca a data que você quer atingir esse propósito. É isso aí. Sim. E aí depois você começa a traçar o como. Como? Pô, então tem que aumentar o número de clientes, número de categorias, número de mix... E o tá como? Quais são as ações que você tem na sua cabeça e você acha como que eu vou chegar? Você sabe que isso não é só dobrar, né? O como, primeiramente, é finalizar a expansão, né, do espaço físico e dos equipamentos. E eu só vejo de uma maneira possível, que é melhorando os processos, aumentando a força de processo e aumentando também a capacidade de pessoas, né, de ter pessoas bem desenvolvidas para executar todos esses processos. Eu vejo que a maneira... Seria um método perfeito aí pra gente que já conseguiu chegar num produto bom. Né? E sim, o produto já está validado, né? Se a gente consegue replicar agora em maior volume, através dos processos, através das pessoas, eu acho que é a chave do negócio. Então, buscando esses dois itens, eu acho que dá para chegar. Naturalmente, né? Falou sobre a gestão. Você está com uma boa produtividade. Quando você expande, você vai descentralizar essa concentração. E agora você precisa dar novos motivos, novos pontos. E de fato, o crescimento é esse, né? Eu sempre uso o exemplo da alavanca, né? Tu está crescendo o faturamento, você vai expandir o espaço, o faturamento vai ser dividido, mas você aumenta o potencial de crescimento, você ajusta. Então, nunca vai ser um plano perfeito. São etapas que vai ser construída. Com uma loja maior, mais conveniência, talvez você vai crescer mais o ticket médio, não tanto a quantidade de clientes. E essa adaptação, essa transição, ela traz novos desafios consequentemente. São problemas novos que você vai criar. Sim. Eu vou dobrar o tamanho da loja, eu vou dobrar a quantidade de clientes? Talvez não. Talvez você vai aumentar o ticket médio em 20%, 30% e crescer cliente em 20%. Aí você fala, caramba, então o mesmo comprador vai poder comprar um volume de dobro de faturamento? Sim. Então a sua lucratividade vai subir.
São coisas que você pode prever, mas não controlar. Sim. E esse é o jogo. Perfeito. E Larissa, qual é a sua referência onde você está buscando agora aprender mais sobre gestão de pessoas? Quem você olha, quem você busca? É na internet, é na onde? Então, desde que eu entrei lá, eu também fiz alguns cursos, né, voltados para a parte mais de gestão de pessoas. E assim, ó, eu claro, utilizo muito da internet, até já vou falar, mas que eu não troco é leitura. Sério, até esses livros que a gente falou agora sobre o Napoleon Hill, né, que eu acho que gestão de pessoas nada mais é do que o teu relacionamento com o outro, independente de quem ele é, se ele é o teu marido, se ele é o teu pai, se ele é o teu colaborador, né, se ele é o teu líder, como que você precisa se comunicar, como que você precisa se relacionar com essas pessoas. E eu gosto muito de ler mais para isso, até livro de inteligência emocional, né, porque principalmente ali no setor de gestão de pessoas, a gente passa por algumas situações bem complicadas, né, então algumas conversas difíceis, algumas decisões difíceis que a gente precisa tomar. E como é que a gente vai tomar essas decisões se a gente não tem o mínimo de inteligência emocional? Você até sabe que você tem que fazer, mas chega na hora e você, né, não consegue. Então, leitura, tem muitos livros. Muito livro. Esse Napoleão Hill, ela zerou. Nossa, tem livros que eu falo assim que mudaram minha vida, Mais Perto que o Diabo. Mais Perto que o Diabo é fantástico. As 17 Leis do Triunfo. Principalmente os do Napoleão Hill, mas outros também, Augusto Cury, enfim. Eu consigo extrair muita coisa profissional. Eu leio mais buscando coisas profissionais. E cursos, né? Recentemente eu tenho feito um curso com um mentor, o Rafael, que é voltado 100% para a gestão de pessoas, que tem me ajudado bastante, sabe? Então, até tenho delegado esse curso ali para outras pessoas, né? Para liderança e tudo mais. Mas, basicamente, é fonte externa, né? Rafael do Erro do Mercado ou não? O Haddad. Ah, o Haddad. Legal. Eu perguntei pra saber se era o Haddad. O Haddad. Uhum. Ele tem, eu tô fazendo um curso com ele. Na verdade, eu já fiz, e daí eu fiz o curso inteiro. E agora a gente tá passando pros colaboradores. Até o Leandro também participa um pouquinho, entrando no setor do RH, né? E a gente tá desenvolvendo... Tem pouco, assim, material pro supermercado. Por exemplo, não existem muitos manuais de RH, né? Específico. Não, na internet mesmo Quase que fala tudo, sobre né? isso é o Rafael. Tem Então. fora do ramo, você vai encontrar o Marcos Marques, Marcelo Germano. Então, eu até já fiz outros cursos, né? Voltado para gestão de pessoas. Só que, assim, eu acho que o mundo do supermercado é uma coisa muito específica, assim, sabe? Mesmo. Então, coisas que, assim, eu só vi para jogar fora. Porque o ramo do supermercado, ele tem as suas particularidades, né? Então, o nosso processo ali, por exemplo, de captação e contratação de pessoas, a gente desenvolveu dentro da nossa realidade. Não adianta eu ver um curso lá que diz que o melhor é você receber todos os currículos por e-mail, sabe? Então, muita coisa que eu já vi também não se aplicou, assim. Porque, como eu falei, eu vejo que o ramo do supermercado, ele é um ramo muito particular, assim, né? Muito específico. Muito específico e, para mim, na gestão de pessoas é o mais desafiador. Porque o nosso piso é muito baixo. Então, como você desenvolve alta performance para quem trabalha de sábado, domingo e ganha pouco? Exatamente. Só pegando esse gancho, na mentoria tem hoje 5 pessoas que trabalham como especialista, né? E o PMO de projeto, o cara pega as minhas ideias, desenha em processo. Eu falei, Gustavo, você não está conversando com engenheiros. A compradora Lana, ela tem 20 anos de compra, entende sistema, mas não é engenheiro. O idealismo financeiro não é engenheiro. A operação não é engenheiro. Você precisa deixar um processo claro que você veio numa empresa de engenharia, que você conversava com engenheiros, os engenheiros faziam as coisas. Desenha um processo para quem não é engenheiro. Porque eles precisam entender do processo e poder replicar onde ele funciona. Se você fica, não, a minha mente funciona com PDCA, eu falei, esquece essa palavra, tá proibido falar que não. E é simples. Sim. Mas se você ficar com muita coisa e muito termo técnico, muito processo de engenharia aqui dentro, você vai travar, as pessoas não vão usar suas ferramentas. Sim. E você vai começar a ficar ocioso aqui dentro. Sim. Falei, não é para engenheiro. Falar a língua do pessoal. Uma linguagem, eu falei, tudo que você explicar, eu quero que você fala para ele te explicar se entenderam. Se ele te explicar porque entendeu.
Falei, te fique lento, te fique moroso, te fique devagar, mas esquece a parte de tentar montar uma empresa de engenharia no processo de varejo. E ainda porque, Dimas, o que acontece? O nosso negócio é um dos mais complexos e qualquer outra empresa generalista de gestão de pessoas está lidando com empresas muito mais tranquilas, como tecnologia, Onde é uma qualificada. Exatamente. Indústria. Cara, pensão boa, paga melhor, não trabalha de sábado e domingo. Nossa realidade é outra. Nós temos que vender um sonho mesmo. Nós temos que ser... O ambiente tem um peso muito grande para nós nesse ramo, porque se o ambiente for ruim, o dinheiro não é bom. O salário não é o maior que tem. É um trabalho desgastante, então o ambiente tem que ser acolhedor. Se o ambiente for ruim, você perde assim, você mesmo. A gente tem visto também, a gente tem voltado também nosso canhão para buscar conhecimento para a parte de RH na parte de gestão emocional, que tem abalado muito, como a Larissa falou, e a gente mesmo fez vários treinamentos, né, de inteligência emocional, do Paulo Vieira e tal. Método CIS. Ali você entende como tua mente pode te levar para qualquer lugar, entendeu? E como você pode melhorar e como você pode piorar só através do pensamento. Então eu vejo assim que o pessoal é uma dificuldade muito grande e a gente tem focado em trabalhar até treinamentos dentro da empresa falando sobre inteligência emocional. Eu acho que hoje em dia o que mais pega, a chave do negócio na parte de gestão de pessoas está muito voltado para a inteligência emocional. Muito voltado. Sim. E, como eu falei, não estou falando nem que é certo nem que é errado, mas antigamente o pessoal pegava, fosse onde fosse, e ia com garra até o final. Hoje em dia o pessoal está tudo muito descartável. Então, se a gente quer, não só por isso, e também por uma questão humanitária, né? Se a gente quer reter as boas pessoas com a gente tem que criar um ambiente agradável para elas. Tem que criar, sabe? Então, eu ali hoje em dia no RH, hoje em dia, obviamente, né? O principal objetivo é o crescimento da loja, mas empatado com o crescimento da loja, eu tenho defendido e venho tentado criar muito, assim, realmente, um ambiente pensando nos colaboradores, sabe? Então, o que eu vou fazer para esse colaborador se sentir bem? Ele tem que saber para onde ele vai, ele tem que saber o que ele está fazendo de errado, sabe? Esse negócio de... Quando os líderes vêm reclamar para mim, né, direto, né, ou fulano, né, porque o negócio não dá. Eu falei, tá, mas e daí? Você fez aquela reunião lá com ele, você passou para ele todos os pontos negativos? Quantas vezes você já conversou com ele? Ou ele tá lá sem treinamento, né? E antes eram coisas que a gente deixava passar antigamente, que hoje em dia não passa mais. Então, a gente está tentando implementar um processo dentro da empresa que disponibilize para as pessoas que a gente tem um ambiente agradável, um ambiente de visão, que eles saibam aonde eles podem chegar, um ambiente onde eles realmente queiram fazer o trabalho bem feito, porque eles se importam com a empresa, porque... Isso eu acho que é o que mais vai fazer com que a empresa cresça, sabe? Eu acho que um dos grandes segredos da empresa hoje em dia são as pessoas. A Larissa tá o RH raiz do caramba mesmo, viu? Puta merda, velho! Tá demais. Eu tô vivendo RH, mas eu realmente acho, eu sinto assim que a chave, um dos grandes pilares da empresa são as pessoas, sabe? Então... É o nosso ouro, as pessoas que a gente imagina tem. Um colaborador assistindo isso. Essa é minha patroa. Mas você vai ver uma coisa legal. Você ouviu? Cada gestor puxa o departamento. Então, compras, margem, a força. Sim. Ela puxa o RH. E que tem essa parte boa. Não dependendo do teu peixe para buscar uma competição positiva. Então não há uma... Meu setor está eficiente e tal, fazendo máximo. Não é uma competição entre os departamentos que para eu ganhar você precisa perder. É uma competição onde é possível fazer melhor dentro de todos os departamentos e cada um melhorando o outro. Porque você precisa ter dinheiro para contratar. Sim. Precisa ter caixa para poder fazer um monte de coisa. Precisa ter dinheiro para poder investir em treinamentos. É a parte comercial. E a parte que precisa ter gente para poder crescer. Sim. Então você vai dobrar a loja com 100 time. Então, eu acho que uma coisa importante é entender que o conflito vai existir em todos os departamentos, não pode ter o confronto. Sim. O conflito vai existir. Eu tenho conflito com o Thiago, ele sempre vai existir. O confronto que mata. Porque o confronto é quando eu não aceito a sua opinião, eu não aceito o outro lado, aí eu vou pro confronto. E daí você levanta todos os muros, eu levanto o meu e você fala assim, o mais forte te para de pé. Sim, vai até o final. Vai até o final. É o confronto que destrói. O conflito vai existir. Você não pode tratar 5 pessoas. Aí eu olhando e falo assim, cara, um comprador que não levanta, dá um tapa na mesa, não é um comprador.
Mas se o Dal tava na mesa, vai acabar com o ambiente. Você fala, nessa sala quem manda sou eu. E aí começa a mudar, mas o conflito, ele vai existir sempre. E o legal é você conseguir aceitar as coisas que você não concorda, né? Porque tem muitas coisas que vocês não concordam. Vocês dois colocar o ego debaixo da mesa e vai embora. A pessoa está no setor, ela faz o que ela acha melhor e por mais que você não concorde, você tem que aceitar aquilo ali e tomar como uma decisão como a melhor possível, né? E essa que é a dificuldade maior, né? Anota isso aqui, Larissa, você lê. O ego é seu inimigo. Do Ryan Holiday. Vou ler. Vai lê, esse é fantástico. Passar no aeroporto ali já. É monstro, esse é monstro. Leandro, última pergunta, para nós encerrar. Qual é o supermercado que você vê como referência e você fala, putz, cara, eu gostaria que a minha loja fosse aquilo ali? A gente por estar ou próximo... Ou 1 ou 3, né? A mesma pergunta que eu fiz pro Helder. A gente por estar próximo de Curitiba, né? Então a gente frequentemente está indo até ali. É a Rede Festival, que é o... Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. É a Cia Beal de Curitiba. Eles eram do oeste do Paraná, mas assim, é top. Rede Festival. É uma rede assim que está mais em Curitiba, mas assim, os caras são fenomenal. É parecido com o São Marché aqui de São Paulo. Mas assim, a gente... Vale a pena eu fazer uma visita técnica para ir para os meus destaques. Vale a pena. Inclusive naquele vídeo que eu fiz, o pessoal cobrou muito uma loja que eu estava do lado, mas eu estava cansado para ir, que é a Confiança. É concorrente pesado do Taust. Lá no interior, né? Falam muito bem deles, cara. E eu tava lá na cidade, mas eu tava muito cansado, não fui. Então vale a pena ir lá em Curitiba e passar no festival. Curitiba no festival. Claro, o caso Santa Luzia, a gente sempre tá aqui em São Paulo, a gente passa, né? Só legal. Pra ver a realidade. E tem um que eu nunca visitei, mas que eu vejo assim que é top, que é o Verde Mar. Eu acho que até Verde você Mar. já foi, tem visita minha lá nos Estados. Verde Mar, eu nunca fui pra lá em Minas, né? Mas assim, pelo que eu vejo, é muito top. Muito bom também. E o Zona Sul do Rio também é muito bom. Zona Sul, então são mercados. Então é isso aí. Então o festival é a meta. Sim, o festival é top. Cara. Você vê como é diferente, né? O Helder tem uma visão um pouco diferente. Atacarejão, o Helder. E eles olham um perfil bem diferente. Diferenciado, né? E assim, cada um, você percebe que tem espaço para todo mundo, cada um vê a justa direção do caminho que quer seguir. O Helder quer botar para moer no volume. Ele botar 299. Eu quero ser como ele. Ele só pensando na negociação do leite. Não, tanto é que depois que o Helder falou, eu fui lá pesquisar o coque. Falei, mano, deixa eu ver o que isso aqui. Ele falou, comprão. Eu falei, mano, é um atacarejo. Ele quer ser um atacarejo, velho. Cada um busca uma referência, não tá errado. Não tá errado. O coque é muita referência pra nós, mas assim, é algo que pra nós, no nosso caso, tá distante. Porque não é o seu modelo de negócio. Não funciona. Não é o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio é serviço, diferenciado, etc. Entendeu? Quando a pessoa da Rede Mais estava aqui na APAS, né? Vamos visitar uma loja. Eu falei assim, você já conhece o Santa Luzia? Eu falo, vamos no Pública do Alvarenga, lá no interior da Zona Sul de São Paulo. E lá a percepção de preço baixo tem muito deles. Você entra na loja, é oferta para todo lado, é FIFO e tal. Os caras falam assim, valeu mais a pena vir daqui do que vir na APAS. Porque é a realidade deles no Natal no interior. Ele falou, quando você vê essas coisas muito gourmet, ele falou assim, eu gosto de comprar aqui, mas meu cliente não vai comprar aqui. Sim, quando ele viu lá, ele falou assim, isso daqui que a gente estava buscando. E começou a mudar, a loja está mais agressiva. Ele falou assim, dá vontade de comprar, porque parece que está tudo mais barato. E é importante saber, porque você fica buscando, isso aqui é legal, isso aqui, mas não vai funcionar. Você monta um negócio para atender o seu cliente. Sim. E não para atender você mesmo. Exatamente. Então, eles, por exemplo, um exemplo claro, a gente falou da marca, né? Achocolatado, 14. 14 marcas de achocolatado. Caramba. Mas qual que era a questão? Verba. A meta de verba, ela começou a destruir tudo. Então, eles batiam 1% de verba, mas criavam um estrago em tudo. Lá. Lojas prateleira detonada. Aí, por exemplo, o desalinhamento. Porque começou a tomar um remédio que não era para ele. Que a indústria dose foi muito alta, né? A indústria solta essa verba de introdução e eles estavam usando isso para bater a meta. E aí a ideia é que sempre dá para melhorar. Então, quando você toma, se eu tenho um caminho que posso seguir, você começa a replicar o que faz sentido. É aquela frase, experimente todas as águas, mas toma o que for melhor para você. Sim. O que nós chamamos de modelo de negócio, né? Então, cada um no seu modelo de negócio, né? Tanto é que, quando eu falei a eleição do supermercado posto que eu fiz, para mim, Santa Luzia, que eu gosto de supermercado diferenciado. Ponto. E aí vai. Sim. Então, é uma construção até para você saber o que você quer para você, o que você não quer para você também.
Aí você, a questão da rede social. Pô, cada um se identifica com um tipo de mentor. E não que um é concorrente, mas cada um tem um nível de afeição diferente. E ainda tem um lance de mentor, eu já vivi muito isso, de fases. Então, um te conduz a cada fase da sua vida. Então, eu já fui conduzido por várias fases, né? Já passei por esse. E quem está em constante evolução, você tá tomando várias águas. Esses aqui me ajudou até aqui, mas agora aquele ali é o cara que vai me levar até lá. E você vai indo. Você também passa por várias fases de modelo de negócio. Então, gente, queria agradecer vocês. Vieram lá de Mafra, Santa Catarina, mas é divisa com Curitiba ali, né? Onde vocês estão, né? Parabéns aí pela jornada. Tem minha admiração. Vocês estão sempre buscando conhecimento, não é à toa que cresce. Larissa, parabéns, fico feliz de ver sua evolução. Obrigada. Inclusive, eu estava vindo com a Gabi no carro, a Gabi falou, será que a Larissa vai participar? Vou falar pra Gabi depois, ela foi, deu um show, cara. Não só participou, como deu um show aí, ó. Falou pau a pau com o Leandro aí, ó. Né? Então, obrigado por ter aceitado vir aí no nosso podcast. Obrigado pelo convite aí, obrigado. A gente é eternamente grato pelos conhecimentos que vocês passaram. Com certeza. Né? Todos os cursos que a gente fez com vocês foram ótimos, a gente teve retorno. grandes resultados. Então, vocês são muito bem quistos pela gente. Fico feliz. Torce tudo de bom para vocês. Fico feliz. Obrigado. E agora vocês vão contribuir para dono desse mercado do Brasil inteiro com a história de vocês. Show de bola. Né? E aqui eles tiveram uma aula de gestão de pessoas indiretamente, só contando vivência. Né? Sim. Né? Dimas, obrigado aí também. A gente chegou meio sem saber como ia ser a resenha, né, qual que é a nossa história, mas bem no fim a gente tem uma história que a gente nem sabe, né? A gente vai vivendo tanto. Cara, e o que eu te falo mais? O que ensina mais é vivência. Sim. É a vivência que ensina mais. Então, a vivência de vocês são um casal jovem, quantos anos você tem? 24. 24? Meu Deus. Imagina essa moça aí com uns 35, vai virar um monstro do RH. Vai palestrar, dar curso, né? Vai estar cuidando dos filhos no Hortifruti, lá, um no Horti, um na Sul. Pensa em ter filhos? Sim, tá no nosso planejamento, né? Hoje em dia a gente tá muito focado na parte profissional para. Cara, hoje em dia cabe essa pergunta. Hoje em dia não se pergunta mais, aí quando vai ter filho? Não. Pensa em ter. Porque o que tem de pai de pet é o que mais cresce. Né? Então, tem gente que nem quer. Não, quer o cachorro. A gente quer, mas hoje em dia a nossa energia é 100%. Inclusive, eu vou fechar esse podcast com um insight. Olhem para o mercado pet, que esse mercado vai explodir no Brasil. Sim. Tanto é que estão abrindo lojas gigantescas de pet. Cara, e o supermercado que criar um negócio de pet dentro do mercado como um negócio vai destruir pelas próximas décadas. Porque, cara, tá diminuindo a taxa de natalidade e tá aumentando de pet, cara. E sabe o que é engraçado? Eu falo pro meu filho ele tem um Shih Tzu. Eu falo, mano, nós vivemos a revolução do Shih Tzu. Porque onde eu olho tem Shih Tzu. Cara, o Shih Tzu colocou os poodles em extinção, o Chihuahua em extinção, os Pug em extinção, porque só tem Shih Tzu. Onde eu vou no shopping é Shih Tzu. Cara, já vai ter mais Shih Tzu que gente. Mas isso daí é uma tendência gigantesca. Tudo que for ligado ao mercado pet vai explodir. Né? Então já é uma realidade. Os supermercados não se atentaram ainda. Tanto é que abrem lojas do tamanho do supermercado pet. Olha para aquilo e falo, cara, que é isso? Né? Aqui em São Paulo tem a Cobase, tem a Alpet, tem várias vagas gigantescas. Até inclusive nós temos uma experiência lá no mercado de colocar a ração a granel também naqueles expositores, né? Cara, eu tô vendendo praticamente hoje em dia 70% da venda tá no granel. Olha aí. Aí você compra a saca de 25 quilos, você faz uma negociação boa e você vende num preço ok, fica mais barato que o pacote e o cliente ele gosta do saquinho lá do Hortifruti. E daí ele leva 1 quilinho, leva 2 quilinhos amanhã, ele tá todo dia no mercado e ele leva a sensação de frescor, talvez, né? Ele leva um pacotinho aqui, um pacotinho ali e você tem essa venda maior no granel do que no pacote grande hoje em dia. A sacada aí. Então é isso. Esse aqui foi mais um podcast, resenha de supermercado e é nóis. Valeu. Tchau.